Episódio 26, Anexo 2 Podcast no ar. Aê! Nosso técnico de som falou assim, começa pra cima, vamos pôr energia. Vamos pra cima, vamos Pra cima, gente. Isso aí, você já tá conectado com a gente, você vai se surpreender com esse episódio. Não sei porquê, mas fica aí. Responsa, hein, mano? Cheguei chegando. Eu já Prometeu? eu já me surpreendi. Enquanto a vinheta tocava, chegou aqui, Fred Berry entrou no Telegram. Sabe quando você recebe? O cara já morreu faz uns 3 anos. É mesmo, é o Blackberry que veio ministrar aqui. Mano, o cara morto entrou no Telegram. Nossa, Deus. já tá se levantando aí. O negócio começou alto mesmo. Negócio Espírito fora, de Elias. fora. É isso aí, de vida. É isso aí. Estamos aqui hoje. Bancada quase completa. Só tá faltando o grandão aqui, que hoje teve um compromisso de trabalho. Rodolfo Maris. Um abraço pra você, viu, grandão? Você faz Isso falta, mano. Tamo Isso junto. aí, faz mesmo. Mas o Fabi também tá aqui com o Mike, dando os pitaco. Isso aí. É isso aí. Vamos pra mais um episódio. Nós estamos entrando na série aí, pastor. Conta pro pessoal que tá nos ouvindo aí. Como que vai ser essa série aí? Na semana passada, a gente falou sobre o Espírito de Elias, mas a gente teve aqui a tia Neidinha. E a gente ficou muito na parada das gerações e tal. E a gente não debruçou tanto na história. Então vale fazer um recap aqui bem feito. Porque a gente tem falado sobre Elias. E Elias é um profeta que viveu mais ou menos uns 700 antes de Cristo. E só que no domingo não passado o outro, a gente começou falando que o Velho Testamento termina com uma passagem de Malaquias, dizendo assim que Deus traria Elias antes do grande e temível dia do Senhor. E já fica uma pergunta, o que é o grande e temível dia do Senhor, né? E esse Elias reconectaria o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, não é? É isso que diz o verso 5 e 6 de Malaquias capítulo 4. Então, todas as vezes que as gerações não estão alinhadas, Deus manda alguém no espírito de Elias, porque o espírito de Elias ele é confrontador e reparador daquilo que precisa ser restaurado e reparado. Malaquias viveu 400 anos depois, 350 anos depois que Elias. Então, como é que ele fala que vai vir Elias, se Elias já tinha vindo muitos anos antes? Ele está falando do espírito de Elias. Tanto é que quando João Batista nasce, ou pelo menos quando ele é anunciado ao pai dele, que também chama Zacarias, né? Que ele vai nascer, ele vai falar, vai vir um que é poderoso, ele vai andar no poder e no espírito de Elias. E o que João Batista faz? Ele alinha e prepara a chegada de Jesus. Então, todas as vezes que as gerações estão desalinhadas, Deus envia alguém no espírito de Elias. Cara, será que só teve 2 de Elias? Ou seja, Elias e João Batista? Não, qualquer um que anda no espírito de confrontar o pecado e de trazer alinhamento e conserto, para mim esse vive debaixo de um espírito profético de Elias. Amém? Então isso é importante dizer. E Elias então vem, e a gente entrou na história de Elias, e Elias se levanta num período em que o povo de Israel está super conturbado, porque um rei que se chama Acabe, ele está governando com uma esposa que é a rainha chamada Jezabel, e Jezabel, como uma fenícia, como uma pessoa que veio da região dos fenícios, dos sidônios, ela traz toda a cultura fenícia para dentro de Israel, uma cultura que adorava Baal e que adorava Astarote como deuses da fertilidade, deus da chuva, deus da colheita, deus da prosperidade e tem um nome que me fugiu, sei lá, um deus que traz fertilidade, eu acho, vamos assim dizer. E agora o povo de Israel está adorando esses outros deuses, e nesse contexto maluco de adoração a outros deuses, desalinhado, Deus levanta esse homem chamado Elias, que confronta o rei Acabe e diz, vocês estão adorando esse Deus a quem vocês reputam ser o Deus da chuva, Baal? Tá bom, então eu vou, diante da minha palavra, os céus vão se fechar, e até que eu não diga e desfale isso, não vai chover, a não ser pela minha palavra, não vai chover. E agora começa um tempo de seca, justamente para mostrar que esses deuses não conseguem prover aquilo que Deus provê quando ele bem entende.
E nós falamos que seca, às vezes, é um recurso de Deus para chamar a nossa atenção. Ele vem e traz escassez em algumas áreas das nossas vidas como uma forma de chamar a atenção. Uma coisa que ficou muito marcada para mim, e eu guardei essa fala e repeti ela algumas vezes, é: não ore por água, não ore por chuva sem saber o motivo da seca. E você, às vezes, está passando por situações que você ora por uma saída, quando na verdade você tem que entender o que pode reparar aquela situação e não só uma solução, né, de Deus. O que Deus queria era um povo que se prostrasse a Ele, não a Baal. E o que Deus queria não era uma oração por chuva, mas era um coração prostrado diante dele. E nós falamos sobre o espírito de Elias que confronta Acabe. Foi lindo porque Elias foi sustentado sobrenaturalmente durante o período da seca, mas enquanto Elias está sendo sustentado sobrenaturalmente, a seca tá, engolindo o povo de Israel, tá matando pessoas, matando animais e tal. E 3 anos e meio depois, a gente chega na história desse domingo, quando Elias se levanta para encarar Acabe e dizer: vai chover, porque Deus fala: se levante, se apresente a Acabe, vá e se apresente a Acabe, porque eu farei chover sobre a terra. Foi assim que nós começamos. E agora começa a jornada desse Deus que é confrontador, levantando Elias para confrontar Acabe nesse desafio, que foi um desafio muito louco, que consistia em falar assim: vamos apresentar um sacrifício e clamar ao nosso Deus. Vocês clamam a Baal e eu clamo ao Deus vivo. E aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Todo mundo topa, correria para cima do Monte Carmelo para ver o pau quebrar, e ali cada um prepara o seu sacrifício, cada um prepara o seu altar, e como se não bastasse, o altar que ele constrói, ele ainda molha o sacrifício, a lenha, e encharca aquele lugar, tanto que a água enche uma valeta. Quando a Bíblia fala uma valeta para 2 sementes, cara, se você faz um veio, um suco na terra para plantar uma semente, ele deve ter o quê? 1 palmo, 2, 3, sei lá, deve ter uns 40 centímetros de valeta, 2. Qual o tamanho dessa valeta? 50 centímetros? É uma valeta honesta, em volta de uma pedra, e aquela valeta fica cheia d'água, o suficiente para que todo aquele sacrifício fosse molhado, para que toda aquela oferta fosse molhada e a lenha fosse molhada. Bom, Baal, os adoradores dos profetas de Baal clamam, o Deus Baal não responde, porque ele não tem poder contra, agindo Deus, né? Ele não tem esse poder, e aí ele fala: chega, vocês gastaram metade de um dia aí clamando, o Deus de vocês não respondeu, não sei se ele está dormindo, o que aconteceu, agora eu vou clamar. E aí ele clama, e numa oração Deus manifesta um fogo que vem do céu, que queima o sacrifício, queima a lenha, queima a pedra e seca a valeta de água, e todos agora sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque respondeu com fogo do céu. E agora, diante dessa... Morre todo mundo, né? Então, não, por enquanto não, mas diante dessa história, ele vê que o povo se arrepende, porque a Bíblia diz que o povo reconhece então que Deus é o verdadeiro Deus, e Deus lá em cima devia estar assim: tá vendo? Falei, né? Agora que vocês me reconhecem, eu posso mandar chuva. Então agora Elias começa a clamar por chuva, ele faz um clamor. Você imagina um céu azul instalado por 3 anos e meio, irmão, sem chover. A gente até falou: você imagina, Guarulhos sem chover 1 mês, é desastre, cara. Fede, você fica sem água, rodízio de água, é um desastre. As represas baixando, imagina 3 anos e meio num lugar que já é naturalmente meio seco, né? E agora o céu estaladão, ele começa a orar por chuva, por 7 vezes ele manda o servo dele olhar, o servo volta e fala: nada, nenhuma nuvem. Na 7ª vez ele volta e diz: vejo uma nuvenzinha. A fé de Elias era tão grande que ele fala: essa nuvenzinha é o suficiente, é a resposta que a gente precisava. Fala para Acabe se preparar, que vai chover muito. E aí o céu se escurece, a Bíblia diz que rapidamente o céu se escurece, começa a chover, Acabe desce do monte e Elias corre a pé, e eles chegam na base do monte. Elias chega antes do que a própria carruagem, sobrenaturalmente, e Deus, enfim, manda a chuva. E toda essa palavra tinha um tema, que era o manda-chuva, que na verdade é: quem é o boss? Quem é o Deus verdadeiro? Quem é que manda na parada?
o manda-chuva é Deus, porque Baal não tem poder para mandar chuva, quem manda chuva é Deus. Esse é um verso de Zacarias 10:1 que diz: peça ao Senhor chuva de primavera, porque é o Senhor que faz o trovão e que envia a chuva aos homens. E aí e todo o povo ficou sabendo que quem é o boss, quem é o chefão e quem manda a chuva é o Deus único e verdadeiro. Aê, e aí a gente muito fica bem. por aqui, a gente Que encerra- aula, velho. Vai falar o quê depois de uma A aula gente dessa? encerra esse episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Tô É, brincando. mas esse Daqui a era pouco- só um resuminho, né? Daqui a pouco ninguém vem no mergulhando mais, velho. Resuminho, é humilde, né? Esse É, recap não. foi, Essa história é esse animal, recap né? foi Essa história é fantástico, hein, animal. velho. Essa história é muito Pelo louca, flow, cara. É animal. muito louca. Agora, olha que interessante. Eu fiz uma liçãozinha de casa aqui, né? Eu não dá pra mencionar tanto isso numa palavra, mas os sidônios, que eram, na verdade, os fenícios, que hoje, onde é mais ou menos o Líbano, no mapa dos dias de hoje, eles eram chamados, ou se chamavam a si próprios de Kenaani. Kenaani era o nome deles. Esse era o nome que, apesar de eles serem fenícios, eles se chamavam de Kenaani. Por isso eles eram os cananitas. Eles eram exatamente aqueles que habitavam na terra antes da chegada do povo na terra. Eles que tinham outras adorações, outros deuses, deuses que o Senhor mandou eliminar da terra e que agora estão ali causando e gerando influência e tal, através da infiltração de Jezabel. Os libaneses hoje têm uma influência desse povo ou já mudou muito ali, muitas invasões e tal, misturou demais? Eu acho que misturou, mas é isso aí. Eu acho que a nata é aquilo A raiz ali. é... A raiz é aquilo ali. Eles, de uma forma geral, eles são considerados árabes, né? Um povo de língua arábica e são todos árabes, mas é essa raiz aí. Descendência de Ismael, deve ser. É. O pastor Mohamed, ele é libanês, né? Libanês, o nome dele é Mohamed Ali Kassab. Pensa. Nossa, é o raiz, né? É a raiz É o de Oliveira do Brasil, né? É, o Tem da uma Silva, maré da na Silva. garagem. Da Silva. Quem? Tem uma maré na garagem. Nossa, mano. O que eu ia soltar aqui? Nem sei o que eu ia soltar aqui. E aí, os pais dele são bem libaneses. Aliás, a família dele tem terras lá no Líbano. E ele é raiz mesmo. Então, eu acho que a nata é isso aí mesmo. O pai dele fala arabão brabo, né? Bem de lá mesmo. O druso, ele é de lá do Líbano, né? A religião drusa, não é? Os drusos, eles... É uma junção aí de uma galera, né? É uma junção, eles são considerados não judeus, né? Não judeus. Mas eles têm parte no território de Israel. E eles são pacíficos ali. Você consegue passear no território druso e comer uns doces árabes lá e tal. Legal. Fazer um rolezinho, mas eles estão lá. Que legal. E de onde veio a água do córrego lá do sacrifício, se tava em seca? Boa pergunta, Quem cara. responde essa aí? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o riacho de Kizom, a Bíblia usa uma palavra para riacho que é tipo, em Salmos eles falam das torrentes do Eufrates? não, Ô, louco. Como que chama, cara? O Jaboque. Né? E torrentes eram literalmente riozinhos que se formavam e que vinham com força nas temporadas de chuva, mas que sem chuva eles não existem, né? E eu não sei, mas eu tenho a sensação de que nos tempos antigos as estações eram muito mais marcadas. Você assiste esses documentários da África que enche o rio, de repente seca o rio. E nas temporadas de chuva, cara, é um baita riozão. E nas temporadas que não tem chuva, tipo, seca, assim. Então, ele falar que era no rio Kizom, não necessariamente significava que podia ter água, entendeu? Como o riacho que era no Querite, que ele ficou lá sendo abastecido no começo, que secou também, né? Então... Não, mas agora ele tá no monte. Agora ele tá no monte. Não sei de onde veio essa água, cara, mas eu acho que, por exemplo, no Jordão devia ter água, né? Não deve ter faltado. É porque, na verdade, parou de chover. Não fala que houve a seca em função da ausência de chuva, óbvio, mas o que parou foi de chover, né? É. Pode ter sobrado alguma
Sei lá. Isso aí remete a uma oferta de sacrifício também de valor, porque se não tinha água e ele fala então... Remete a uma oferta de sacrifício de valor. O que é um parênteses que eu abri no culto e que podia ser muito mais bem explorado, porque quando você entrega algo, que era água, que era algo de muito valor escasso, você não estava desperdiçando, você estava entregando aquele que pode te dar chuva, irmão, entendeu? Então, se você pega o teu precioso e escasso dinheiro, é escasso, e você apresenta ele diante do Senhor, você não está dando, você está dando para aquele que te provê e que é dono do ouro e da prata. É quase igual isso, entendeu? Então você não está desperdiçando, mas eu sei lá de onde eles trouxeram essa água aí. Mas 4 jarros dessa água, 3 vezes, é bastante água, cara. Eles estimam que um jarro desse tenha 60, 80 litros de água. 4... no mínimo uns 250 litros de água. É jarro gigante. É, gigante. Se você estiver vendo aí, eu vou postar uma foto de um jarro que foi encontrado em Israel, que é provavelmente a medida padrão, como aquela que Jesus transformou água em vinho. Então, se você estiver falando em 250 litros vezes 3, 750 litros. É uma piscina regã de água em cima do sacrifício, enchendo as valetas em volta do altar. Enfim. Elias estava sozinho? Tinha, não sei, né? Não entra nesses detalhes. Ele tinha um servo, né? Tinha, né? Ele tinha um servo que acompanhava ele e tal. E é esse que foi conferir a chuva e tal, né? Conferir a chuva, Exatamente. E que depois passa a ser Eliseu. Porque a Bíblia fala que eu acho que Eliseu ficou 10 anos acompanhando Elias, servindo água para ele, até que o ministério dele de fato começasse, né? Na série a gente vai a história toda de Elias? Ou não? A gente não sabe ainda. Não sabemos ainda. Ah, tá. Não, Eliseu tem história pra caramba ainda. Eliseu tem bastante história. Eliseu é top. Eliseu é top. Mas eu quero confessar, cara, que Deus colocou uma palavrinha no meu coração que eu ministrei numa igreja. O Ale foi, né, com a gente, você tava ministrando São João. Quando eu pensei naquela palavra, eu falei, cara, eu não posso ministrar essa palavra sem dar a base. Que quer contar a história de Elias, por que ele chegou ali. E a gente vai falar sobre, dando um spoiler aqui, o desafio de Jezabel e como esse desafio de Jezabel... Mexeu com ele, né? Mexeu com ele, exatamente. Mas como é que eu vou falar sobre a ameaça de Jezabel e como isso mexeu com ele, sem contar o porquê e da onde a gente veio? Então, esses 2 cultos serviram pra gente entender a história, né? E mais, cara, você pega uma palavra e se destrincha ela e se aproveita mais ela, né, cara? Você estica um pouco ela, às vezes fala demais, né? Às vezes, sei lá, não enche linguiça, né? Enche linguiça? Não. Imagina. Hã? Não, tem história, tem conteúdo. Não é embromation. Você tem ensino ali, né? Claro, tem muito contexto por trás. Você pega um verso desse daí, entra num detalhe e já era. E sem falar, cara, que eu queria, na verdade, ter feito um parênteses, porque há um tempo atrás eu iniciei uma palavra chamada... eu esqueci o nome da palavra, mas eu falei sobre Obadias. E como Obadias, cara, sendo um servidor público, funcionário do governo, trabalhando para o rei, ele tinha uma direção de fazer uma coisa, mas ele fez outra, protegendo o profético e escondendo os profetas do Deus vivo e guardando eles numa caverna e alimentando eles com pão e água. De onde vinha o recurso para você alimentar 100 negros com pão e água? Num tempo onde havia fome e seca. E você consegue imaginar os sacrifícios que esse cara fez, no sentido de quanta somebody love ele teve que dar, cara, quanta escapada, você ia até uma caverna pra ninguém descobrir o cara saindo, voltando de noite, na madrugada, falando pra o amigo que ia dar um rolê na praça pra poder dar uma escapada até a caverna mais próxima, onde ele tinha uns parceiros escondidos pra levar um pouquinho de pão, um pouquinho de água, os cara encolhidos numa caverna, falando, meu Deus, qualquer dia algum guarda de Jezabel vai bater aqui na nossa caverna, como é que vai ser? Cara, pensa a tensão, 3 anos e meio, meu irmão, você escapando. Pô, essa é uma linda história, mas foi só um parêntese. Mas pensa, tá no meio da história de Elias e que podia ser muito bem explorada, né? Ô paizão, lá depois a gente vai falar sobre esse momento da caverna tal, e que tiveram outros que permaneceram firmes, né, tal.
citados na Bíblia de uma forma relevante, tem algum profeta dessa época de Elias, contemporâneo dele? Tem, porque Elias, cara, ele É um período grande, né, de histórico aí, é né? um período grande de história. Tem um profeta que foi contemporâneo de Isaías, que inclusive profetizou para Acabe também. Ah, é? Ele não tem um livro na Bíblia e tal, mas ele foi um profeta que, na verdade, se eu não me engano, Acabe recebeu 3 palavras de profetas. Ele foi confrontado 3 vezes por profeta. E Elias, o principal ministério de Elias foi para o Reino do Norte, foi para as 10 tribos do Norte, foi para Israel e para os reis de Israel, e não para Judá, especificamente. E um dos bons reis, e por que não havia um bom profeta em Judá, vamos assim dizer? Porque o rei já era bom. E quando você vai bem, cara, você não precisa de um profeta te confrontando, né? Você precisa de um profeta, sei lá, de vez em quando para te dar uma ajudinha, né? Tal, te dar uma direção, como Natã ajudou Davi, tal. Mas um bom rei que governava no reino do sul, que era Judá, que foi contemporâneo de Acabe, foi Josafá, que foi um excelente rei. E que viu inimigos se aproximando, decretou jejum, oração e tal. E numa das guerras que Acabe arrumou, numa das tretas que Acabe arrumou, ele foi e chamou Josafá e falou, cara, vem lutar comigo. E aí Josafá foi. E nessa ocasião, ele falou assim, cara, nós precisamos de um profeta aqui, pô, não podemos ir pra guerra sem um profeta. Josafá era um homem de Deus, cara. Tipo assim, cara, sério que nós vamos comer sem orar? Tipo, é estranho, não é? É sério que nós vamos dar esse passo sem buscar uma direção de Deus, né? E aí ele chama uns profetas lá e tal, e aí ele vem, e ele fala assim, cara, se não fosse por Josafá, eu não tava nem falando com você, cara, pra começar, porque você não é digno de eu me dirigir a você. E por causa de Josafá, ele é homem de Deus, eu vou falar uma parada aqui e ele profetiza e tal. Então tem uma história dessa. Então tem outros profetas ali que são contemporâneos e tal. Eu esqueci o nome desse outro profeta aí, mas eu devo achar aqui. Eu tenho, depois eu acho, mas tem as histórias desses outros profetas. Legal, top. Paizão, o Monte Carmelo lá em Israel, aquele ali é um ponto que é indiscutível que é ali, né? Que a gente teve lá em 2013, eu lembrei e tal, você até falou do Vale do Armagedon, tal, tudo ali, porque tem alguns pontos de Israel, né, histórico que fala, não sabe se é bem ali, mas esse daí dá pra cravar que é ali, né? Então, dá pra cravar o Monte Carmelo, mas não dá pra cravar o lugar exato do evento. Não, mas o Monte Carmelo, porque eu não lembro de ter outro monte perto ali, assim, né, com aquela vista e tal. Eu também acho que não tem, por causa do riacho, por causa do deslocamento até Jezreel, que fica ali perto e tal, a gente acredita que é ali. Mas mesmo quando a gente subiu lá, quando a gente foi, e que eu tenho umas fotinhos lá do Rina trazendo uma palavra, mas não tem muita foto boa, cara, daquele dia. E eu perdi a foto porque eu fiquei tirando, eu não vou nem... Uma irmã pediu pra eu tirar uma foto, falou, vem cá, tira uma foto. Eu fiquei tirando várias fotos da irmã, aí daqui a pouco foi todo mundo tirar foto com a AP lá, e eu fiquei que nem um tonto no fundo tirando foto dela e eu não saí na foto. Então, mas eu não tenho essa foto. Eu não assim, esse lugar, não tem uma referência de um lugar que é tipo, sei lá, um ponto específico. Fala um monumento, uma construção assim? Não, tem uma placa. Na última vez que a gente foi, tem uma placa lá. Mas é difícil dizer mas assim. Mas a vista foi aqui, do vale de... Como é o nome do vale? Vale do Megido ou de Jezreel, né? Nossa, isso é muito louco a vista. É muito louco. Se você estiver vendo, eu vou pôr uma fotinho. Você vai ver a vista desse vale aí. Você lembra que era 2013, né? Tava tendo um conflito com a Síria, que é perto ali já, né? Mas nós estamos no norte de Israel ali, né? Estamos. Aí nós estamos lá e o AP trazendo uma palavra de guerra, falando do Vale do Armagedon, tá? Uma palavra tensa, assim. Mano, mó top. Aí passa um caça de Israel, mas muito baixo, mano. Um caça da Força Aérea. Aí todo mundo ficou tenso, porque tava tendo um conflito real, tava tendo guerra em Israel nessa época aí. E aí o guia lá falou assim, não, gente, deixa eu só explicar pra vocês aqui, tá normal, tá? Isso aqui é uma... eles fazem uma ronda, tal, não tem problema. O problema é quando vem 3.
porque aí é um alerta real. Vixe. Aí ele terminou de falar, passou 2, passou o terceiro, mano. Nossa. E nós lá no monte lá, mó sinistro, mas não deu nada, graças a Deus. Não, mas lá é um pouco tenso sempre, né? É, Você passa numas estradas, tem uns canteiros gigantes com uma pá de tanque coberto, embaixo de umas camuflagens assim. Os caras são atentos, qualquer hora pode... em território árabe os caras param o busão, né, e entra armado. É brabo. Na guerra de Yom Kippur, cara, os caras cercaram e ninguém decretou, eles invadiram Israel num dia de feriado de Yom Kippur. Nossa. Que é o feriado de Yom Kippur, cara? O principal... É 10 dias de lamento, choro, de concentração, até o dia do perdão, que quando você faz a expiação dos pecados, isso para os judeus mais, não só os ortodoxos, mas para um judeu mais devoto assim, Mas lotado, né? O negócio... lotado, muita gente de Jerusalém, os caras invadem no meio de um feriado de Yom Kippur. Tipo, mano, os caras estão relaxados, despreparados, Nossa. eles revidam e avançam contra... Se eu não me engano, eles decretaram paz, fizeram um acordo, eles estavam a 80, 100 quilômetros das capitais, assim, enfim, em 6 dias eles ganharam a guerra. Perdão, a de Yom Kippur foi em 73, né? Acho que é. É isso, né? Enfim, tô confundindo as guerras aqui, mas foi mais ou menos isso. Que é Ou dos seja, 6 dias que é antes, né? é antes. Ou seja, cara, fique preparado, qualquer hora pode acontecer um negócio lá. Troquei as bolas aqui, mas é isso aí mesmo. Eles chegaram numa guerra de Yom Kippur, mas, mano, foram pra cima. Eles estão preparados a qualquer momento. Mas é da hora que eu falei do lugar, porque a vista devia ser muito louco pra Elias, quando ele vai orar. E ele fala, vai lá ver. E tipo, eu imagino aquele céuzão mesmo aberto, assim, o céu azul. Olhando azulzão, pro Mediterrâneo, né? E não vendo nada. E se você estiver lá em cima e olhar mesmo pro lado do mar, você vê o marzão, assim, é meio perto do mar, assim, não é distante do mar. A vista é muito louca. Eu gosto muito dessa parte aí, que ele vai orar. Porque se você pegar o processo da chuva, qual que é? Pra ter chuva você tem que derramar água. Se você derrama água num lugar, né, ainda mais um lugar seco, árido daquele lá, processo natural, evapora e forma uma nuvem. E aí ele tá lá. Antes, no sacrifício, ele derramou a água toda que tinha. Deus veio e respondeu com o sacrifício, né, o holocausto e tal. Agora ele vai lá e eu... Semear lágrimas. Exato, mano. Eu gosto de pensar isso, que a oração dele, o clamor dele, ele tava derramando o pouquinho que ele tinha ali e aquilo de alguma forma tava subindo pro céu e ele vai, ora de novo. Vou derramar mais um pouco. E foi derramando. Daqui a pouco tem uma nuvenzinha lá. É isso. Agora pronto. Era o suficiente para ele, né? Essa foi uma parte que eu achei interessante do culto também, porque, cara, quão resiliente você é para permanecer crendo na palavra, mesmo com pouca evidência. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem é uma nuvem muito pequena, cara. E se você um dia vê um dia de chuva, você fechar a tua mão, você vai precisar de umas 40 mãos para preencher o tamanho de uma chuva, de uma nuvem com chuva, né? Que vai chover. Mas cara, essa é a condição de muitas pessoas que tem uma palavra, que já ouviram do Senhor uma palavra no coração e que não veem as evidências, que não veem as circunstâncias acontecendo. Você fala, cara, como é que eu vou viver isso se eu tô vendo tão pouco? Mas para Elias era, cara, esse é o sinal. Ele volta e fala, tem uma nuvenzinha. Então é isso, pode se preparar, descer que vai chover. Ele já decreta como certo, cara, pelo pouco que ele vê. E isso é muito legal, é muito bom. Uma vez, um cara me contou um testemunho, ele estava numa situação muito parecida com aquela que a gente estava falando agora, ali. Sem chão, sem apoio, e duro de grana e tal. E um cara botou no bolso dele R$5. 5 te ajuda a fazer o quê? Nada. Comprar uma bala no farol. Mas para ele foi assim, Deus tá cuidando de mim. Era muito pouco, mas era assim, cara, é Deus. Era a fé dele. Então às vezes o pouco, cara, é um sinal que Deus dá para você se apegar e falar, tá vendo? Deus tá na parada, né, cara? Tá cuidando. Tá cuidando, Deus tá cuidando. Muito louco isso daí.
Em meio à escassez, cara, a gente começa a observar essas... a gente tava conversando sobre isso. Cara, Deus tem dado sinais, assim, tão... A olhos de muitos, você fala assim, mas isso é nada. Cara, isso é o que tem me deixado de pé, cara. Sabe? Tipo, é isso que eu tenho visto, sabe? As muletas estão caindo e a gente não tem onde se apegar agora, cara. Então, quando vem um sinal, você fala, caramba, isso é meu alimento. É essa porção que vai me conduzir essa semana aí. E é isso mesmo, cara. A gente precisa se apegar a esses sinais que Deus dá e... Enfim, e se valer deles mesmo, porque é Deus. E se você não se apega no pequeno, cara, eu gosto da palavra ser fiel no pouco. Eu vou te colocar no muito. Se você, né, se o pouco bastar pra você, é que você tá preparado pro muito, né? Mais ou menos nessa linha aí. E o profético ajuda muito nisso também, né, paizão? Porque às vezes se fala do profético e as pessoas esperam algo grandioso, né? Tipo, o que é o profético? O que é receber uma profecia? Só quando, sei lá, o Kevin vem e te chama no meio de uma multidão, te coloca lá na plataforma e tal, e te libera uma palavra. Tô falando assim, né? Contextualizando para os nossos dias. Mas o profético às vezes é esse pequeno toque de Deus, essa pequena amostragem ali dele. Tem vários tipos de profético, é isso? Tem, a gente costuma falar do profeta que confronta e do profeta que fala do futuro, vamos assim dizer, né? Uhum. Mas o que eu ia dizer, assim, numa reflexão, assim, é que pensa como o nosso mundo funciona. Nós não podemos desconsiderar o nosso mundo físico, porque a gente vive nele. A gente tem reações nele, a gente... Dependendo do que você vê, do que você escuta, do que você cheira, isso aciona teus gatilhos. Você vive no mundo físico, você não pode se desassociar dele. Beleza, a gente vive aqui. Mas aí tem um mundo espiritual, que é tão real quanto o físico, apesar de a gente não conhecer e não ver. E de repente esses dois mundos têm que andar e coexistir. E esses dois mundos, eles não que eles tenham que se completar, mas eles meio que são interdependentes. E eu gosto da expressão, que é a expressão que tem naquele louvor. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece olhando. Esse aí? Não, mas isso é legal também, como é que é? Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Isso, essa é legal. Melhor ainda do que o que eu ia falar. A que eu ia falar o céu, num beijo apaixonado. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Exatamente. Então quando o céu se une com a terra e a terra se une com o céu, como uma escada onde anjos sobem e descem, significa o seguinte, cara, nós estamos chegando no céu e arrancando não é a palavra, e alcançando algo lá para trazer para a terra. Isso é o profético. E o profético, cara, não é um homem com um microfone liberando uma palavra, te confrontando ou te dizendo o teu futuro. Isso também né? Mas o profético é tudo que faz você acessar o mundo do espírito e trazer para a terra. E os dois se encontram. E o que o espírito de Jezabel vem para fazer não é fazer o homem cair no pecado sexual, não é fazer o homem cair em pornografia. O espírito de Jezabel não é uma mulher de saia curta e decote nos peitos e maquiagem abusada, não é sensualizar. Isso são táticas desse espírito. O que esse espírito faz é calar o profético. É isso que esse espírito faz. É uma barreira. É uma barreira. E você começa a entender o que é céus fechado. Foi o que eu falei no começo do culto. Eu falei, cara, céu fechado não é que não tá chovendo ou que você tá vivendo um momento financeiro difícil. Céu fechado, meu irmão, é quando você ora e não sente nada. Céu fechado é quando parece que há um silêncio mortal. Céu fechado é quando parece que os céus são intocáveis, que o céu é inalcançável. Céu fechado é quando você vem e adora por 1 hora e não sente nada. É quando teus olhos secam, cara. Quando tua boca já não adora. Céu fechado é quando parece que a tua oração não faz sentido, assim, não tá repercutindo. Céu fechado é quando Deus não fala mais contigo e não existe mais profético. E
E o que esse espírito de Jezabel tenta fazer é justamente interromper o teu acesso aos céus, que é o profético, que é acessar os céus, entendeu? Não sei se fica claro essa... Cara, isso é muito mais presente na realidade humana hoje do que a gente imagina, porque isso você falou, fica muito seletivo, né? Só sexual, isso é muito maior, cara. Não, isso cara, isso é um governo, isso é O uma... pecado sexual, ele rouba a tua autoridade para que você não tenha acesso aos céus. E é isso que ela quer promover, Também, entre né? outras coisas. Também é. É uma das armas, né? Mas o ataque é orquestrado. A meta do ataque, né? Exatamente. Então, cara, tem uma música que eu gosto, que é aquela que começa assim: Pai, meus olhos secaram. Como é que é? É do Daniel, não é? Do Daniel. Eu acho que é. Ixi, antigo, eu não lembro agora. Mas assim, cara, que medo que eu tenho de o meu olho secar e eu não conseguir conectar na presença de Deus. E que privilégio a gente tem, cara, de chegar na presença de Deus e 1 minuto adorando. Você já tá quebrantado, teu olho cheio de lágrimas e você sentindo de fato a presença do Espírito. Isso é céu aberto, cara. Isso é a gente ter acesso ao profético. É você orar por 3 minutos em línguas e de repente saber o que falar em seguida. É você buscar no Senhor e de repente ter uma palavra para alguém. É você buscar em oração uma direção e daqui 15 minutos ou no dia seguinte você sabe que passo você tem que dar. Isso é profético. Tudo isso é profético. Profético não é você vir e trazer uma palavra de conhecimento. É você ter acesso aos céus para poder tocar a tua vida no daily basis, cara. Dia a dia. Entendeu? Eu preciso ser profético agora para saber como é que eu vou agir com meu pai nessa situação porque ele tá louco. Eu preciso ser profético para como tratar o meu chefe nessa semana em que ele tá virado no girar. Eu preciso ser sabe? Você começa a ser profético para acessar os céus, buscar estratégia, direção. Isso é profético, cara. Você tá falando sobre isso, eu tava lendo a letra da música, a música chama Filho Pródigo. E ele fala: Pai, meus olhos secaram, meu coração se esfriou, mas dentro de mim arde uma paixão, pois sei tu és a minha porção. Pai, lembranças de amor apertam meu coração, sou afligido, pois sei que escolhido sou por ti, eu tenho saudade de ti. E, cara, a lembrança do filho pródigo é real. O cara queimou a herança. E é muito louco, esse reino não sai do lugar onde ele tá, né? Esse reino acessível tá lá. Tá lá. Mas é um bloqueio que é nosso, né? Ele vai causando uma distância e o cara não consegue voltar. Esse filho pródigo que tá longe de casa, ele fala: eu tenho saudade de casa. É o cara que um dia já experimentou o profético e fala que eu tenho saudade de quando eu orava e chorava. De quando eu olhava para alguém e eu tinha vontade de abraçar. Quando eu ia para a igreja, eu estava alegre. Tudo isso é profético, entendeu? A maioria dos proféticos na Bíblia é um profético de confrontamento. Porque se você for confrontado a voltar para a linha, e isso que o espírito de Elias promove, cara, você vai voltar a ter chuva. Você vai voltar a ver, entendeu? E essa história é mais profunda do que a gente consegue manifestar num altar, porque o que o espírito de Elias faz é restaurar o profético ou impedir que o profético não seja calado, né, a gente tá falando sobre isso entre o filho pródigo, tava conversando com uma pessoa essa semana, cara, e ele usou esse termo aí, cara, falou: eu tava tão revoltado que eu fui queimar minha herança, cara. Cara, é triste ouvir isso, cara. Ele falou: eu fui, mano. E eu tava lá, e quando eu bateu essa dor, essa saudade, eu não sabia voltar. Você é louco, olha que louco, vocês estavam falando aqui. Isso é forte, cara. Eu tava até arrepiado aqui, porque eu ouvi um negócio que meio forte essa semana sobre isso. Tem nada a ver com a palavra, eu tô mandando um pouco de lado, mas no profético, né? Nós estamos mandando de lado no profético. Sonhos proféticos. Por que Deus, por que o pai, na verdade, dá uma sandália pro filho que volta? Porque ele tava com a identidade dele destruída. Então, quando você tá com a identidade ruim, você precisa lembrar de quem você é. E ele coloca a sandália. Só que com Moisés, Deus fez diferente. Deus mandou tirar a sandália. Porque era alguém que estava muito fazendo as coisas... Sabia muito o que fazer. Na precisava força desaprender do braço, um pouco. exatamente. Falou: agora tira a sandália. Por que uma hora Deus manda você tirar a sandália e tem hora que ele manda você pôr a sandália? Porque isso é profético. Porque depende do que você está vivendo, qual a estação que você está vivendo ali, o que você precisa ouvir. Tira casaco, bota casaco. Exatamente. Tem hora que ele vai mandar você tirar, tem hora que ele vai mandar você colocar. Deixa eu fazer um link com essa parte que você falou. Teve uma parte no culto, pastor, que você falou assim, sobre obediência e fé. Para você alcançar esse nível de profético, você precisa ter obediência e fé.
E se você for pensar, é nessa sequência. Obediência e fé. Não adianta você ter fé e ser desobediente. Mas se você tiver obediência, a fé ela é complementada, você falou, né? Elas são interligadas, eu acho, né? Sei lá. Mas não adianta você só ter muita fé e não ser obediente, né? Porque para alcançar esse nível de você alcançar os céus, de você romper, de você tirar essa barreira de Jezabel que se levanta todos os dias contra as nossas vidas, cara, tem um preço, né? Tem um preço, mas posso falar, imagina, cara, numa situação real, real life, trabalho, uma pessoa que você sabe claramente que está se colocando como um espírito de anticristo, e você, com autoridade, mas com jeito, se levanta como um profeta e coloca um desafio. Você vai ver. Então você vai ver como Deus... E você faz um desafio a lá Elias, cara. Então nós vamos ver se até o fim do mês que vem não vai acontecer isso. Se você é parrudo, se você é profeta, se você age como... E se colocar em situações assim, cara. Olha, eu vou poupar o nome, porque é uma história forte. Mas uma vez eu tive uma conversa com uma pessoa, não é da igreja, mas ela questionou muito a fé, a minha fé. E ela não crê. Ela é uma pessoa... Mas questionou ao ponto de te afrontar? Não de afrontar, né? Ela falou, não, eu respeito, mas eu não acredito e tal, não sei o quê. E não de falar, isso é bobagem, tá perdendo tempo, meu, sai dessa vida aí, que idiotice e tal. Nada assim, mas é tipo, eu respeito e tal. E eu, cara, fiz um desafio. Eu falei assim, você vai ver como esse Deus é vivo e real. Em 6 meses, ele vai chacoalhar a tua vida. Você tá preparado? Você quer conferir? Cara, essa pessoa teve um filho. Esse filho teve seríssimas complicações, e a vida desse cara virou de ponta cabeça. Até hoje ele é frio com as coisas de Deus, especialmente porque ele é um pouco revoltado, porque o filho teve sequelas e tem problemas. E essa palavra foi muito real na vida dele, mas muito real. É que ele não quis perceber, entendeu? Mas e dentro dele, será que isso aí deve ter mexido de uma forma tão... Cara, eu acho que todo mundo que é cético até se deparar com a morte. Quando tá chegando perto da morte, a pessoa, tem um choque e fala, cara, não é possível, acabou? É isso então? Acabou, né? Game over, tá, tipo, não tem mais nada. Eu desapareço da história, tudo que eu vivi, cada sentimento que eu... É isso? Não existe? Aí o pessoal vai falar, cara, tem que ter alguma coisa ali, não é possível, né? Então, essa semana teve de novo lá no Vilela, lá no Inteligência Limitada. Os cientistas lá, eu vi o debate. 10 horas eles ficaram de novo. Debatendo criacionismo. 10 horas debatendo criacionismo versus evolucionismo. Aí você fala, onde vai a loucura do ser humano de ficar tentando de todas as formas defender algo que, né, tentando provar que não existe, é o do acaso. Cara, que loucura. Eu tava falando isso lá no trabalho esses dias, ontem. Existem alguns argumentos que pra mim são... Eu não sei se eles são elementares na minha pequenez, na limitação da minha mente, mas assim, tá bom. Se todas as espécies vieram, ou se vieram de uma mesma espécie, né? Porque para eles o mundo, a criação tem o quê? 13 bilhões de anos. E aí fica fácil também, né? Aí você chuta um número desse aí e fala, mas como que isso aconteceu? 13 bilhões de anos. Então, tá bom. Você não precisa de fé pra que o mundo tem 13 bilhões de anos. Precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé, precisa ter mais fé do que, né? Enfim. Aí entra a fé e a obediência, tá vendo? Então essa é uma fé sem obediência. O que eu quero dizer assim, não leva a lugar nenhum. Exatamente. Então, se a gente veio de um macaco, por que os macacos existem? Nunca vi um macaco pegando no metrô, evoluindo, né, trabalhando. Tudo bem, no nosso período de vida aqui, realmente você não consegue ver nada, é muito pouco, é muito... Tem uns cérebros de macaco aí, por aí andando ainda. Por Brasília.
Falei. Nossa, Corneteiro. Corneteiro. Ô, paizão, posso estar viajando aqui, uma curiosidade sobre essa passagem do tempo de escassez de chuva. É bobagem isso ou isso pode ter alguma conexão escatológica, esse período de 3 anos e meio? Bobeira isso ou alguém já conjecturou isso? eu nunca fiz esse link aí, não. Com esse período da tribulação, nada a ver? Pode ser? Pode ser. Eu gosto de números, sei lá, vai que conecta alguma coisa. Pode Se ser. o Kevin pode tivesse ser. aqui, acho que ele ia falar, não tem nada a ver. Pode. Eu não gosto muito dessa parada. Eu ia falar uma coisa, eu ia falar, quando a gente estava falando profético, Elias tem uma ocasião em que, cara, a Bíblia fala que ele ouvia os planos que o rei assírio fazia na câmara pessoal dele, ele ouvia, e quando os caras iam fazer, ele já tinha falado, não, eles vão fazer isso. Quando os caras chegavam, né, ele antecipava, que ele conseguia ouvir o que o cara falava no quarto secreto. Pensa esse nível de profético, cara, de acessar o mundo espiritual. É muito forte, né? E depois, cara, ele unge Eliseu. E quem unge Jeú, na verdade, nem é Elias, é Eliseu. E quando Eliseu unge Jeú, em uma ocasião que eles se encontram, ele olha para o cara e ele começa a chorar. E o Jeú fala assim, por que você tá chorando, cara? Ele fala, porque eu tô vendo o que você vai fazer com as mulheres e com as crianças dessa nação. Ele já estava olhando lá na frente o que o cara ia fazer quando ele exterminou crianças e matou mulheres. Pensa nesse nível de profético. Por que eu tô falando isso? Porque esse é um Deus, cara, que não tem tempo. Ele sabe lá na frente, ele sabe lá atrás, é um Deus que não tá preso nesse Cronos aí. E o profético tem esse poder também, cara. Isso é tão louco que... final de semana agora a gente ouvindo um som no carro, né? E aí, enfim, uma moça entrou numa playlist lá que a gente tava ouvindo e aí ela falou, puxa, olha que tristeza. Lembra quando o profeta falou pra ela que o Kevin falou pra essa ministra na ocasião tudo que ela tá vivendo hoje, que ela, na verdade, não falou que ela iria viver. Falou que ela tava propensa àquilo, que aquilo ia ser colocado no caminho dela e ela tinha que tomar uma decisão ali. E ainda ele fala de questões emocionais dela, tal, não sei o quê. Aí você fala, cara, que louco, mano. Do jeitinho que o Kevin falou, tá acontecendo, assim, tipo, né? É isso, tipo, ele conseguiu ver ali, talvez ter esse tipo de visão, não sei, eu não sei explicar também, né? Se é uma visão, se é uma sensação, se é uma impressão no espírito. Pode ser A tudo real que isso, eu né? acho é que as pessoas querem pagar pra ver, cara. Mas pensou, cara, se alguém vir e falar assim, ó, vai acontecer isso. E isso foi uma experiência forte, que a própria pessoa relata depois, fala sobre e tal, da experiência marcante que ela teve com esse profeta americano e tal. E, cara, foi viver a parada que ele falou que ia acontecer. Não, é doido, né? Difícil. Mas é a decisão, né? Também tá na... Cada um toma o seu caminho. Mas uma parte do culto, quando a gente falou assim, quando Deus falou, vá e se apresente, porque eu farei chover. E eu farei chover. O farei chover está diretamente ligado ao vá. De forma que se você não obedece, você não vive a promessa. E toda promessa vem atada a uma direção. E isso é muito forte também, porque muitas pessoas ouvem uma palavra profética e agora cabe a elas decidir. Obedece ou não obedece para viver a promessa? Então, se você já recebeu uma palavra profética, se você já ouviu do altar, às vezes, o pregador, o pastor, liberando uma palavra sobre a tua vida, mas você não fizer a tua parte, irmão, esquece, né? Eu estava agora há pouco, alguns minutos atrás, na sala ali com um irmão, ele falou, cara, em 2014, o senhor fez um apelo. Falou, tem pessoas que Deus está chamando hoje aqui para a vida, para uma carreira na política, alguma coisa assim. Eu não tinha nada, mas eu senti. E eu fui e eu me apropriei daquela palavra. E desde então, eu tenho caminhado e trilhado nessa direção. E eu recebo, e eu sei, e eu reconheço que ele tem mesmo. Só que, cara, essa promessa vem atada à obediência, por exemplo. Como a gente falou agora. Então, vá. Deus, manda outro. Eu preciso ir até Acabe. Faz chover aí. Eu tô aqui de Nanás, sou poderoso, faz chover aí. Não, você tem que levantar aí. É uma condição atada à minha liberação da promessa, né? Então,
o profético, cara, ele sempre traz uma condição para você poder viver aquilo, sempre. Você falou aí uma história meio pertinho ali de Eliseu e Naamã, né? Você vê que o cara tem que ir lá se banhar pra ser curado, né? Tem que ir lá se Tem banhar. um rolê pra ser feito. Tem alguma coisa para ser feita. Vem atada uma promessa, né, cara? Esse vá na Bíblia que você tem o strong e tudo, tem alguma outra referência bíblica? Dá pra gente ver rapidinho? Tipo go? Se na raiz dessa palavra vá, tem alguma referência com alguma outra passagem? Porque muitas vezes Deus fala isso, né? Eu lembrei agora porque quando você estava pregando, eu pensei nisso. Eu falei, cara, Vai. não sei por quê. É a palavra yalak. É a palavra ir, andar, vir, e ela aparece outras... Deixa eu ver. Nossa, ela aparece 1043 vezes na Bíblia. Então é uma... Nessa mesma intenção, 628 como andar, 122 como vir, 77 como partir, 66 como a distância, 20 como seguir, outras 20 como possuir, alguma coisa assim, 14 vezes como guiar e algumas Então tem tem variações da mesma palavra, então. Várias. Se você quiser saber, por exemplo, uma, eu vou pôr aqui, ó. Deixa eu ver. Andando, saiu da sua terra, foi-se da sua terra, vá chamar, respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, e saiu, pois a moça, vem agora e enviarei Faraó, e vai, e ande, e saia, e coisas como essa. Mas é um verbo no imperativo, entendeu? Não é se der, é vá, é coma, é faça, é ande, é imperativo, é uma ordem. É isso que precisa ficar claro aqui, entendeu? Vá e apresenta-te a Acabe. E o apresenta-te a Acabe também é interessante, porque ele precisaria fazer algo que na ocasião era perigosíssimo. Ele ia encontrar o rei da nação. Nenhum rei andava sem pelo menos alguns seguranças, sem pelo menos uns guarda-costas, uns cabra-bão, né? Tipo Davi, que tinha Benaia, irmão, que queria sacar a cabeça de qualquer um que xingasse o rei, entendeu? Eu tava falando, não, depois eu conto essa história em off, porque eu acho que ela não convém aqui. Mas teve uma ocasião que a Francis foi ameaçada por um cara na rua, e um policial aqui da igreja foi lá pra falar, cara, isso é feio, tá? Não foi assim, né? Bem assim. Melhor ser devagar. Mas assim, cara, qualquer pessoa que é autoridade, tem ali uma pessoa que faz a proteção, a segurança, né? E agora você ir e enfrentar esse cara, e nessa situação, esse cara, depois de ser o causador, né? Pelo menos diante dos olhos do rei Acabe, ele era o causador. Era perigoso. Então vai e apresenta-te. Você tem que ir e você tem que encarar. E aí entrou um aspecto interessante na palavra também, que é o nosso Deus, que ele é confrontador, um Deus que não é tanga frouxa, é um Deus que confronta quando precisa confrontar e que não se exime de nenhum confronto quando é necessário. Porque ele entende que essa é a natureza dele, é melhor confrontar para arrumar do que empurrar com a barriga e piorar, né? Então confronto é sempre uma saída para você ajustar o que tem que ajustar, né? E isso é legal. Tem um louvor que tá tocando aí, eu vi esses dias, agora eu não sei qual que ele fala, que é o Deus que nunca perdeu batalhas. É verdade, cara. Essa frase é muito forte, muito mano. mesmo. A Francis anda ouvindo esse louvor aí. Eu tava meditando nisso aí também, porque é um negócio simples, mas se você é profundo, mano. Você fala, olha quem que você tá do teu lado, irmão. Você tá, né? Que pode te fazer temer depois disso, cara? Então, mas essa é uma dificuldade que eu acho que a gente estava até compartilhando hoje à tarde no culto, que é a questão, o Deus que venceu a guerra, o Deus que tá me ajudando na guerra de hoje, mas eu não sei se ele vai resolver meu problema amanhã. Esse é o grande dilema. Eu não confio ao ponto... Então, mas aí vem a questão, porque você
tem um conceito de vitória que é diferente do dele. Exatamente. Ele nunca perdeu uma batalha, mas Jesus foi para a cruz. Pois é, ele justamente ganhou essa batalha indo pra... Exatamente. Então o nosso conceito de vitória até quando ele perde, ele ganha. Não tem essa, né? Parece que ele perde. Não, tipo, aparentemente, né? Porque, pô, não pro povo ali da época foi uma derrota. A morte de Jesus na cruz, mas foi a maior vitória de todos os tempos. Então, mas esse é o grande paradoxo do evangelho. Sim. Porque para ganhar você precisa perder, para viver você precisa morrer, para possuir você precisa dar, para multiplicar você precisa repartir. Você fala, cara, que é isso, entendeu? Então, às vezes a nossa vitória vem justamente não na nossa derrota, mas assim, quando parece que você está derrotado, na verdade foi uma vitória, né? Elias colocar a cabeça entre os joelhos, que a Bíblia fala, né? É. A posição que a gente imagina, né? De estar literalmente muito prostrado. Tem total a ver também com o nível de entrega, de confiança. Cara, tem muita entrega, porque eu não sei se ele estava literalmente de cócoras, onde você fica numa posição... Ao que me parece, a posição de cócoras era uma posição muito comum na antiguidade. Era uma posição dos nossos ancestrais mesmo, até dos hominídeos, assim, era uma posição muito comum. E óbvio que quem tem pança, né, e é curtinho igual nós, fica difícil, né, fica difícil, mas era uma posição, vamos dizer, um tanto quanto comum. E cara, essa é uma posição que quando você clama, cara, e você clama nesse empenho de busca, é como se você, cara, você não quer parecer bonito. Você já viu uma mulher querendo passar rímel dando à luz? Você viu uma mulher querendo ser bonita no trabalho de parto? Quando você está querendo parir algo, ele estava querendo gerar algo. E quando você está gerando algo, você gera debaixo de clamor, meu irmão, debaixo de busca, debaixo de choro, debaixo de grito. Então não dá para ser chique gerando algo no espírito, cara. Você fica assim. E essa é uma posição de parir, cara. É uma posição de gerar alguma coisa. E eu acho isso bem forte, cara. Eu imagino ele com a cara no chão mesmo, assim, né? Ah, é? Aquela posição que você fica... Porque uma coisa é você se ajoelhar. Você pode se ajoelhar... se ajoelha, você põe o joelho no chão. Mas outra coisa é quando você põe a cara no chão mesmo. Que você vai, sabe? Que você fica tipo que nem um tatu-bola, assim mesmo. Eu imagino... que aí cada um... Eu imagino essa posição aí que a Bíblia tá falando. Não sei. É que tem que ser quase que um contorcionista, né? Pra chegar nesse nível. Precisa, mas o que a palavra deixa assim, remete, é que ele estava numa posição de clamor mesmo, de muito clamor. De rendição e entrega total, né? Uma coisa que eu tenho buscado entender e, sei lá, tentar viver, porque é profundo, né? Mas todas as vezes que Deus libera uma palavra pra nós, quem tá liberando é um ser eterno, cara. Isso é diferente. Quando alguém me promete alguma coisa, é pra uma coisa pontual. Quando Deus te promete algo, ele não tá preso ao tempo, ele não tá preso a esse momento aqui, onde eu tenho uma necessidade real agora. É alguém que quando fala assim, cara, eu vou estar com você, ele não vai estar comigo hoje quando eu tô precisando abastecer minha despensa, ele vai estar comigo sempre, cara. Porque ele é eterno, ele não tá preso ao momento da minha dificuldade. Ele já foi... Lá no futuro ele voltou, ele trouxe as chaves, ele é pleno, ele não tá condicionado à minha necessidade momentânea. Então esse é o meu desafio, o quão calmo e o quanto tranquilo eu consigo ficar diante de uma situação a ponto de entender que o que ele prometeu é real pro futuro, pra minha geração, pra meus filhos, pra minha vida. Ele é eterno, ele é um ser eterno, cara. E isso é louco, essa conexão que a gente tava falando entre o mundo real e o mundo... a humanidade e o espiritual, quando a gente conecta isso, eu acho que quando há um entendimento mesmo, você fala, cara, eu quero viver isso pra minha vida, cara, é isso que vai diferenciar uma pessoa que de fato vive aquilo que tá escrito do que eu ficar buscando, sei lá, uma necessidade pro momento, porque a luta do amanhã também vai vir, cara. É o desafio da semana que vem. E se eu não confio que ele é poderoso pra resolver o meu problema ou pra estar comigo sempre, cara... Não te abala, né? Exato, Não te abala, você tá preparado pras lutas. Teve uma situação na minha vida que foi uma época que eu já tinha a Letícia, já tinha a minha primeira filha.
E eu tinha perdido meu emprego. Daí tava só a Raquel trabalhando. Tava 2 meses desempregado e a Raquel trabalhando. Aí eu lembro que eu levava a Letícia pra escola de manhã, ia lá pro Lago dos Patos correr. Era magro, velho, corria todo dia. Daí eu corria todo dia, ia pro Lago dos Patos, voltava pra casa. Daí a gente almoçava arroz e hambúrguer todo dia, e alface. Que era o que dava pra comprar, velho. Todo dia a gente almoçava arroz, hambúrguer e alface. E foi um tempo tão gostoso com Deus, cara, porque eu tinha tempo, eu buscava o Senhor, mas eu não tava buscando pra conseguir um emprego, eu tava buscando pra ter paz e porque eu sabia, e foi um momento que eu tava até vindo pro Bola, foi bem na época que eu tava vindo pra cá, que eu tava saindo da outra igreja e vindo pro Bola. E cara, teve uma segunda-feira, eu tava em casa de boa assim, tava nessa vibe, alcançando o profético, ó que eu nem sabia o que eu tava fazendo, hein, mas tava alcançando o profético. E a Raquel chegou em casa tipo umas 2 horas da tarde. Ela chegou, ela sempre chegava às 7 da noite e tal. Ela chegou, ela falou, nossa, eu preciso te contar um negócio. Eu falei, eu já sei. Você foi mandada embora, não foi? Ela começou a chorar, cara. Ela também tinha sido mandada embora. Mas Deus tinha preparado meu coração. Eu tava tão tranquilo. Eu lembrei agora quando você falou sobre a gente andar no profético e a gente confiar naquele que provém as coisas pra gente, né? E a gente passou esse período de luta junto, cara. Mas sem titubear, sem fraquejar e sem ficar se lamentando, aquilo outro. E a gente passou esse período, não lembro se foram 3, 4, 5, 6 meses, mas foi um período que não faltou nada pra gente. Foi um período que nossa filha continuou estudando na escola que ela estava e que cada um conseguiu um emprego muito melhor do que estava antes. E foi quando Deus começou a levantar a nossa história, assim, a gente começou a prosperar mais, a gente começou a entender várias coisas que a gente precisava colocar no lugar. Cara, foi um momento incrível. A gente alcançou paz, porque a gente tava nessa vibe, sabe? Atingiu o sobrenatural, cara. Então, na hora que você falou aí, eu lembrei aqui, cara, desse momento. Eu não sei, a impressão que eu tenho quando eu vejo pessoas assim, quando você compartilha um problema e fala assim, mas Deus vai fazer. Você fala, é sério mesmo? Que diante desse Bel você vai falar isso pra mim? Você cara, é muito sossegado, né? Você tá muito sossegado. Cara, né? essa pessoa entendeu, mano. Exatamente. Eu não entendi, eu tô numa frequência tão cabeça de, sei lá, baixa, que eu não consegui enxergar e conectei. E a pessoa, Deus vai fazer, cara. Aí você fala, é sério mesmo? Me dá um pouco disso aí. Mano, esse é o profético. É o profético, cara. Meus amigos. Da hora, hein, Fabi? Testemunho top. Eu vou fazer uma comparação bem idiota, bem idiota. Imagina que você tem um computador, que você dá um comando de busca na internet e não tem conexão. Cara, se você tem uma conexão com o céu e você acessa as informações ali, é como se você falasse, quero fazer fala uma receita aí. Tamo no jejum pudim. Brabo, né? Vou falar de receita. Pudim não, pelo amor de Deus. Já falei como faz um hambúrguer de grão de bico. Isso, um hambúrguer de grão de bico. Pronto. Nojo. Nossa, que horror. E aí eu não sei fazer. Aí, de repente, cara, você tem o profético. Você digita lá, como faço um pão? E vem a resposta. Vum, você tocou, cara, nuvem. Você buscou da nuvem essa informação e agora você tem acesso a ela. Se você tem essa conexão com o céu, você busca de lá a informação que você precisa e enfim. E o melhor é quando você vai fazer essa receita aí, todos os ingredientes você tem na tua casa, né? O melhor é o pacote completo, né? Mas sabe o que é louco? Acessa ao céu, já recebe a informação, já tem a provisão. Lá rapidinho, isso é espiritual que você tá falando também, cara. Porque as respostas estão às vezes aqui, ó, e a gente tá querendo encontrar lá. É isso mesmo. Exatamente. Quem tá ouvindo aí, fica conectado. Sabe o que é louco? Porque às vezes a gente vê o Elias, por exemplo, ele é um profeta brabo, né, cara, de muito respeito e tal, de poder, o cara que vai lá e confronta e tal, mas a gente tá falando aqui de um contexto, né, o Ale tá falando, você falou né, Fabi, do seu e tal, e tem um dilema gigante aí, a gente não consegue às vezes se aprofundar na história e ver talvez como que tava o coração de Elias. Quando ele tava ali, será que ele também não duvidou? Será que também ele não, por algum momento ele não pensou, mano, e se não chover agora, mano? Que agora eu já fui e fiz tudo isso, e agora? E se não chove? Então,
Pode ser que ele tenha. A Bíblia não registra que ele tenha A Bíblia titubeado. dá os fatos, né? Pelo menos a Bíblia não tem esse registro. Mas esse não é um grande dilema também. O que é titubear? Porque o cara orar 7 vezes é porque ele tem muita fé, é porque ele estava desesperado, é porque... Então, é muita coisa envolvida ali. Eu acho que ele não titubeou, não. Acho que era um cara tão no profético. Porque se você for pensar, ele obedeceu para ir lá e liberar a bênção, para liberar a chuva. Só que ele já tinha ido antes, confrontado e falar que Que não ia chover. não ia chover mais. Quem titubeou foi quem que tava malhando trigo no lagar. Esse titubeou, né? Gideão. Foi Gideão que malhou trigo Gideão. no lagar? Falamos muito dele aqui. Então, esse cara titubeou pra mim. Né? Eu lembro que, eu não sei quem foi que pregou essa... Falou, quem é que malha trigo no lagar? Porque lagar não é pra malhar trigo, é pra malhar o quê? É pra Prensar uva. prensar uva. Aham. Era um lugar que ele se escondia. Então esse cara titubeou, mas acho que Elias não. Acho que Elias ele era brabão mesmo, ele era confiante, ele era um cara firme. Ele encontra Obadias no caminho e aí o Obadias fala assim, ele fala assim, fala pra Elias, fala pra Acabe que eu vou encontrar ele. Aí ele fala assim, eu? Ele tá louco, você quer que eu morra? Eu falo, como assim? Eu falo, em todo lugar que a gente te caça, você some. Deus te pega pelo Espírito, te leva de um campo pro outro. Quem sabe lá Deus que eu vou falar que eu te vi, Deus te pegou e te levou pra outro lugar. E eu não sou bobo, vou falar pra ele. Aí ele fala assim, juro pelo Deus vivo, que hoje eu vou me apresentar pra ele. Olha a ousadia. Quem é que jura por Deus, velho? Não, Como é que ele fala? Ele fala alguma coisa assim, cara. Ele fala, agora pois, não, já passei aqui. Agora tu dizes, o diálogo deles é bem engraçado. Ele fala assim, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E você vem me dizer, não, aqui, e eles dizem, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não haviam te achado. Agora tu dizes, vai dizer ao teu Senhor, eis que Elias está aqui? Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu dar as novas a Acabe e não te achando mais, ele me matará. Eu, contudo, sirvo e temo ao Senhor. Aí ele fala, não, tão certo como Deus vive, agora eu vou me apresentar. Hoje eu vou me apresentar a Acabe. Ou seja, o Batista tava com medo. Deus pega o cara e leva pra lá. Esse cara é um Jedi, né, meu? Ele sai daqui e vai pra lá. Fumaça, fome, cara. mas isso daí é interessante, porque depois a gente vai ver o peso do profético também que o profeta carrega, né? E o peso do ataque de Jezabel. Então, é um pequeno spoiler, mas a galera fica vendo. Eu mesmo me pego ouvindo essa palavra e falo, cara, se eu tivesse nesse tempo aí e eu visse o pau estralando lá em cima do monte e a coisa acontecendo, cara, inegavelmente eu me renderia e tal. A gente tava falando sobre isso, cara, 40 dias depois a casa caiu pra ele, é muito pouco tempo, mano, pra um cara que viu fogo, ai. Então, foi de um extremo pro outro, é né? muito Mas louco isso, cara. O ataque de Jezabel é algo forte, cara. É uma isso que a uma gente sentença fala disso. disparada, né? Mas assim, 40 dias pra ele chegar no Monte Sinai, que é uma pernada, irmão. Se você entender que ele confrontou no Carmelo, enquanto a gente discute aqui, eu vou fazer uma busca aqui. Mas ele caminhou praticamente da região da Galileia até o Sinai, até a península do Sinai. Ele foi até o Monte Horebe, cara. E no poder de Deus ainda, né? Não é essa parte que... Ele foi 40 dias, cara. Ele vai no poder, não é? Na pegada. Não, ele dorme, ele passa Berseba, o que é muito interessante, a gente vai ver, porque a gente já tá entrando na semana que vem já, né? Estamos já avançando. Não, mas quem tá ouvindo o podcast já ganhou um plus aí, ué. Já ganhou um bônus. Ele vai ser desafiado por Jezabel, vai sair fora, ele vai deixar o servo em Berseba e vai seguir. Ele deita debaixo de um pinheiro, de uma geíza, e ali ele dorme. O anjo do Senhor vem, alimenta ele dorme de novo. O anjo do Senhor alimenta ele de novo e ele vai para 40 dias até o Horebe, que deve ser, nos meus cálculos, uns 400 km. Na Canela?
Por aí. Roda uns 10 por dia? Roda mais, né? Meu Na Deus. canela, cara. na canela. Enquanto a gente tá buscando, quer ver? Eu vou fazer aqui. Fala qualquer coisa aí que eu vou buscar aqui. Não, só confirmando, a caverna vai estar lá no Sinai, lá no fim, na ponta da linha lá, né? Depois desses 400 km ele chega na caverna, é isso? Ele chega no Horebe. E no Horebe deve ter bastante caverna, É né? ali onde aconteceu a parada, né? É. Ou seja, é brabo. Ele deu uma caminhada boa. Se você for... cara, ele não permite, cara. Ele não permite aqui fazer o trajeto. Mas dá pra ver aqui. É uma caminhada honesta, irmão. Honesta mesmo. Eu vou meter aqui, ó. Peraí. Pra você que não está vendo aqui, a gente tá com um mapa aberto. Novidade. Então, eu vou pôr aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos bem aqui, ó. Aqui, ó. Monte Carmel National Park, irmão. Tem ali, ó. Olha isso. Essa aqui, ó. Medir distância. Vamos até onde é o Monte Sinai, aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Que isso, que rolê, hein? Um rolê, mano. E, ó, em linha reta, nós estamos aqui com 489 km. Daqui a Bauru. Não, que Bauru é 350, daqui a Araçatuba. Meu Não, Deus. mas uma boa parte é deserto, cara. É seco, irmão. Ali é seco. Pedra, Não tem nada. rocha, é pedra, é rocha, é brabo aqui, cara. É brabo. Ou seja, 450 km. Se ele levou 40 dias andando para chegar lá, cara, ele rodou 10 por dia. Na chinela. Não, 10 por dia. Ué. 10 é 400. 10 a 400. Mas é pouco, É. né? 10. É. Então, Mas para foi, ele mano. fugir da Jezabel, 2 dias. Pra ele pra caverna, 42, mais ou menos, né? Mas assim, Nós vamos ver esse ataque aí, esse Nós- confronto que é brabo. é espiritual, cara. É. E quando você... porque você sai de um cara... A gente tá falando de convicção aqui, né? Como o cara sai desse estágio aí pra... Confrontou 450, matou todo mundo, mandou 850. fogo. É, porque dobra, né? Não, 450 de Baal, mais 400 de Jesus. Astarot. É. E aí mata todo mundo e fogo do céu e derrama água e tal, não sei o que. Aí vem a tia lá com o cílio postiço lá e bota mó pânico nele. Sírio postiço, nós vamos perder todos os nossos seguidores. Nós apoiamos esse tipo de trabalho, tá, irmãs? Tá Não, tudo mas bem. claro, É porque- importante as mulheres se cuidar. Aliás, nossa Não, patrocinadora. Agora que eu entendi. Não, mas não é nenhuma crítica, não. É Se você porque quiser anunciar o teu consultório aqui, pode... Estamos precisando de patrocínio. consultório não, ateliê. Oh, desculpa. Ateliê de costura. Não de arte. é que Ateliê de... a tática, só para contextualizar, quando Jezabel vai ser perseguida, vou dar um outro spoiler aqui, porque Elias tem uma missão de ungir um rei sobre Israel. Acabe vai sair da cena, Deus falou, cansei de Acabe, tira ele, vamos ungir Jeú. E Jeú tem uma unção implacável contra Jezabel. E é bom. Porque enquanto um Acabe tolera Jezabel, Jeú é implacável contra Jezabel. E essa é uma unção poderosa especialmente sobre homens. E quando Jeú vai atacar Jezabel, a Bíblia diz que ela se pinta, É, isso se enfeita. essa foi a Ah, que referência. beleza. Essa foi a referência dos cílios. Meteu os cílios postiços. E ela vai pra janela esperar ele, tipo, oi, gatão. É, ela vai como? Aqui, Vai toda forte. gostosona, né? E esse espírito de sedução faz com que agem em muitas mulheres que sabem muito bem como usar O encantamento, corpo, né? a sensualidade como uma forma de encantamento e de conquistar e arrebatar a alma e o coração de muitos homens, né? E esse é uma das coisas que o espírito de Jezabel faz. Agora chega de spoiler, né? Você vai pra semana que vem. Como que a gente A morte de Jezabel terminou? mais pra frente, né? É. Como que a gente terminou a palavra? O manda-chuva. A gente terminou a palavra falando exatamente daquilo que, quando você restabelece a comunhão com o Senhor e tem Ele como único e Deus vivo, como fonte única daquilo que você precisa, como único Deus provedor. Aliás, olha que interessante. Jezabel, que é Jezbaal, alguma coisa assim, uma das referências de nome é marido de Baal, ou casado com Baal, alguma coisa assim, Jezabel. Nossa.
E o pai de Jezabel, que chama Etbaal, que é com Baal, significa com Baal. Ou seja, já o nome de Elias significa Yahvé, meu Deus. Ou seja, é uma coisa tão clara. Deus às vezes desenha de um jeito tão claro, com os simbolismos, né? Então, enquanto uma declara conexão, adoração, devoção e ligação com Baal, o outro fala, não, Jeová é o meu Deus, é o meu único Deus. E quando você estabelece essa verdade na tua vida de que Deus é o Deus vivo, cara, o céu se abre, ele volta a falar contigo. Posso dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas é bom, porque às vezes nesses exemplos simples as verdades ficam mais claras. Se você tem um marido, uma esposa, ou um namorado, e você chegar pra ela e falar, olha, você não é minha única mulher, o que você acha que vai acontecer? Vai tentar deitar com ela, vai tentar namorar a tua mulher, vai tentar ter o carinho e a atenção dela, o que você vai ter dela? No mínimo um bico, no mínimo um Desprezo, sei lá. Mas quando você declara ela como única, você tem a atenção, a intimidade, você tem ela por inteiro. Então, quando você fala, Deus, você é o único, meu. Aí ele fala, não, agora tem uma conexão, agora a gente, né, agora você pode acessar a mim, eu a ti, a gente... E é mais ou menos isso, cara. Quando você faz dele o único Deus na tua vida, como fonte da tua provisão, da tua alegria e etc. É claro, cara, que todo mundo tem que ter coisa, comprar coisa, e claro que isso alegra a alma, não tem dúvida. Mas quando você reputa a Deus isso, cara, então se você assistiu o culto de domingo, aliás, eu recebi uma ideia, Fabi, por que a gente não põe a palavra em áudio no Spotify? Pensei isso ontem. Cara, um negócio tão, né? A gente já tem o anexo 2. Se você não conhece, lá no Spotify nós temos lá o nosso canal que chama Anexo 2. A gente pode colocar a palavra de domingo lá também. A gente grava aqui. O Anexo 2 mesmo? Dentro do Anexo 2. Ué, por que não, né? Por que não? Aí tem uma galera que gosta de dormir com o celular no peito, ouvindo Spotify, cadê o Rodolfão? E YouTube, mano, se você dá um bloco lá, fecha o telefone, ele né? Se você não paga o prêmio. E o menininho que deu o testemunho, o Arthur, um testemunho lindo, cara, muito no domingo. Legal, lindo, você ouviu, não? Muito legal. O Ale não ouviu, não né? ouvi. Ah, que pena. Ele foi um menino que passou no peneira do Corinthians e hoje joga no time do Corinthians e tá avançando e quer ser jogador e tal. E ele deu um testemunho federado, e ele deu um testemunho lindo reputando essa vitória ao Senhor, para honrar e glorificar o nome do Senhor. E foi lindo, e eu quero dizer que enquanto ele reputar ao Senhor as suas vitórias, suas conquistas, de que Deus é o provedor dele, Deus continua provendo. A oração que você fez por ele foi muito forte, hein? Qual foi? A oração, você falou assim na oração, Senhor, que enquanto ele estiver lá declarando a tua glória sobre a vida dele, ele vai ter sucesso, mas quando ele não tiver mais na tua presença, que o Senhor tire isso dele. Tire ele de lá. Enquanto ele reconhecer. Enquanto ele reconhecer, que o Senhor permaneça com ele lá. Foi muito forte. É isso mesmo. Foi muito forte a oração. Então você pode ter tudo, desde que você reconheça que Deus é o que te dá essas coisas. Tudo que ele precisa é o quê? Que ele seja o único. E que você obedeça. Então quando ele chegou uma vez para Davi e falou assim, cara, te dei mulheres, te dei um palácio, te dei um povo, te dei fama, te dei riqueza. E como se não bastasse, eu podia ter te dado mais. Nossa. Tudo que eu precisava é que você me obedecesse, cara. Entendeu? Só isso. Né? Então Deus pode dar tudo isso, cara. Desde que ele seja a nossa única fonte, o nosso único Deus verdadeiro, cara. E era isso que o povo tava aprendendo, né? Foi muito legal, cara. Fazendo o anexo andando bem de lado, cara. Vocês já viram alguém falar assim? Eu já ouvi alguém no púlpito aqui, algum diácono, presbítero, falando assim: qual que é o seu personagem favorito da Bíblia? Aí todo mundo fala Davi, outros falavam pra mim até hoje foi José. Mas aí eu meditando agora nessa palavra de Elias, eu acho que Elias é mais brabo, velho. Qual que é o seu personagem da Bíblia favorito, Cauê? Putz, aí depende, cara. Não, depende não, escolhe um. Ó,
A gente gosta, eu vou sair. Eu gosto de Abraão. A gente gosta muito de Elias, só que, cara, o ministério profético pesado, cara, vamos falar, profeta Maduro, né? Ele é um profeta, cara, do tipo top. Profeta que ouve o que o cara cochicha no quarto dele no outra nação, né? Que não tinha escuta nessa época, não tinha nada. Pensa no nível de poder desse... Só que, cara, profetas desse tipo, eles tinham vida dura, solitária. Era uma vida de devoção, de muito foco. É um tipo de Consagração, assim, extrema, né? Então, quando eu escolho um dos meus prediletos, eu acho que eu opto por alguém um pouco mais humano. Tipo? Davi. Davi tá na cara, né? Que é Davi. José é muito legal, porque José, melhor que Davi, e Daniel, melhor que Davi, eles são uma linha reta, cara, constante de retidão. Não há menção de pecado desses caras na Bíblia, cara, né? Não há. Daniel e José. Não há lapso, Os únicos não caras. há vale, não há nada. Mas quem de nós tem uma vida reta, absurdamente, sem falhas, sem quedas, sem lapsos, sem entendeu? Porque a Bíblia, cara, ela é nua e crua, cara. Ela não esconde, ela não faz questão de esconder o erro do cara, entendeu? E Muitas vezes faz questão de expor, né? faz questão de expor, tipo, é isso aqui, cara, somos humanos, mas por causa dos erros, Deus não deixou de andar com o cara. Isso é pra gente aprender, né, a deixar de ser bobo, quando a gente erra, peca e fica com vergonha. Besta. Pra você deixar de ser besta. Bestado, de quando peca e não vem na igreja, tô com vergonha. Irmão, Até não, a gente mesmo, a gente coloca um X nas costas das pessoas e já era, despreza, né? Nesse sentido, um dos que eu gosto muito é Pedro, por conta disso mesmo. Isso. Tanto de que apanhou, levantou e foi, e duvidou e acreditou, só que no final deu muito bom. Pedro é um desses aí. Pedro é um desses. Exatamente. Todas as falhas, toda a humanidade e tal. Então, Daniel é absurdo. José é muito bom também. Mas esses caras são humanos. Moisés foi humano. Abraão foi super humano. Cheio de erros também. Com falhas. A história de Jó também é bem legal, né? Mas era legal ter uns poderes também, né? Eu já tô pensando no Jedi aqui. É lógico. Elias é meio Jedi, cara. Bom, Qual que é o seu, Ale? Qual que é o seu eu personagem? gosto de Davi também, cara. Eu acho que... Bom, sou levita. Eu fui muito espiritual. Sou músico. E aí o cara então eu acho que me identifico com a identidade. Davi é um adorador, né, cara? Cara, isso é... Olha, Davi, ele é muito profético também. Mais do que a gente pensa, cara. Ele é super profético, por alguns motivos. Eu acho que tem profecia de Davi que nem ele se dá conta de quão boa é a profecia que ele lança. Inclusive tem uma que ele fala sobre a rocha, eu acho, Não é o ritmo, tá, gente? Nossa, Lê. A rocha. Não, merece. Nossa, mano. Que é isso? Meu Deus, rocha, agora que eu entendi, cara. Misericórdia. A rocha é um ritmo? Opa! Você deixar de ser besta. Sério, cara? Queima ele, Jesus. Isso daí é... A rocha? Nossa. Vamos orar pela lei. Você que está em casa, estenda suas mãos na direção do... Fica muito tempo sem ir na igreja. Ele é eclético. Eu te distraí? Mas o que eu... Meu Deus. Nossa, que homem que chegou aqui, Nossa, gente. chegou o presidente da Jovem Pan aqui, A gente vai cara. postar uma foto Você pra passou em vocês casa, aqui né, da pessoa Céu? que chegou aqui. O Rodolfo passou em casa, tomou banho e se trocou, mano. Pra mim, esse é o tamanho mano. da honra que tá Direto dando. da Olha, Tira uma mano. foto aqui, a gente vai postar a foto de quem chegou aqui agora, olha só. Meu Deus, mano. Aí. Aí, ó. Olha, não, tem que mostrar o back. Faz um filme, mano. Brincadeira, mano. Meu. Caramba. Tá bom aqui, glória a Deus, hein? Olha o tamanho do terno. Festa. Quanto que custa de pano pra fazer um terno desse? 68 esse aqui. Qual que é o teu personagem predileto da Bíblia? Davi, claro. Mais um, Davi. Mais um, Davi? 3-1 pro Davi? Achei que você ia escolher Golias. Brincadeira. Nossa, que horror. Nossa, pode
fonezinho. Ou Sansão, melhor, né, Não, cara? é porque isso aí é porque Ei, no ei. futebol lá, né? E aí, povo? Ela tava chamando ele de Golias no futebol. Né? No futebol, o povo da igreja me apelidaram de Golias. Não sei por quê. Não sei por quê. Não, mas eu tava falando que ele fala da rocha e ele fala... Eu vou achar essa passagem aqui enquanto o Cauê fala o personagem dele. Vixe, eu falei já. Abraão, Pedro. Abraão tem e Pedro? eu tenho Nossa, eles alguns. são opostos, cara. É, mas é que, por isso que eu falei, depende muito da... Um é fleumático, o outro é sanguíneo pra caramba, cara. eu me identifico mais com Pedro, mas eu gosto muito da história, da trajetória de Abraão. Abraão era um panguão no começo da vida dele, né? O cara meio sem bananão, né? Morava com os pais, né? Tipo, velho morando com o Quem? pai. Abraão. Abraão? Quando ele foi pego mesmo, a primeira... Mas naquela época a galera, mano, Era isso morava mesmo, né? em comunidade. né? Patriarcas, né? Pra falar bem a verdade, cara, até 150 anos atrás era assim. Aqueles casarão, todo mundo morando junto. Uma propriedade, cada um espalhado ali, tua família ficar num quinhão ali do lado, essas paradas, cara. Por exemplo, minha família morava toda em Oswaldo Cruz. Os irmãos, primos do meu pai, etc. O acesso pra gente poder ir pra longe, entendeu? Era só cavalo, cara. Mano, há cento e poucos anos, há 120 anos atrás, só tinha cavalo. Só tinha cavalo, você não ia muito longe. Sei lá. Mas você desmereceu Abraão, mano? Como assim? Não, eu não Não, eu. Não, tá tudo bem, é só o começo dele. O começo dele era... Não, mas ele era mesmo, assim, de uma Cara, família mas boa, tá? Ale, você que tava falando da pessoa que sai dos pontos Das de muletas? apoio, das muletas, da isso família pra mim é e tal. muito louco, a hora que ele fala, sai daí desse Não, lugar. é muito não, é eu vou lógico. te levar, mano, vai pra onde, mano? Não sabe nem pra onde vai. E ele, como você falou, ele tinha uma condição de vida boa. E ele morava lá no Ur dos Caldantes, né? Era uma metrópole e tal. E agora você vai pro lugar que eu vou te mostrar. E você vai ver o que é bom pra tosse. Isso mesmo, cara. Doideira. A passagem que eu ia usar, eu não tô nem conseguindo achar, cara. Foi o Arrocha. Eu acho que isso aí deu uma desbalanceada no... Deu uma destabilizada, cara. Fala aí, Rodolfão. Dá um oi pra galera aí. Oi, galera. meu povo lindo da Todo internet. mundo bem? Todo mundo bem? E ainda, Todo você mundo fala, meu povo lindo da internet? fala aí, meu povo lindo, do Bola de Neve, da galera que nos escuta. Às vezes ele usa Estamos aí. o povo fofoqueiro também, né? Do Instagram. O povo na internet, eles são todos fofoqueiros, não adianta. No Instagram, a galera gosta de uma fofoca. A galera gosta de ver o pau quebrando, né, cara? Mas o assunto que vocês estavam... Eu cheguei agora meio perdido aqui no podcast. Vocês estavam falando sobre o personagem que a gente mais gosta, cada um gosta, é isso? O Fabi lançou essa daí E saiu correndo. e saiu correndo, Lançou e saiu correndo. Não, ó, eu tava falando de como Davi era profético. Aí eu achei essa passagem. Ele fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso para nós. Tipo assim, eu não sei o que significa, mas gente, é bom, né? É bom pra caramba, é super né? legal isso que eu falei. Não sei o que mas é muito maravilhoso. E já era revelação de Jesus. Já era revelação, entendeu? Cara, e quão profético ele foi com o tabernáculo, entendeu? Que tal. Então, a gente fala dos profetas e o que é profético e tal, e porque Elias é o profetão. Elias de é mão o cheia, brabo, né? E que era o profético, se não acessar os céus, etc. E aí a gente falou de personagens que a gente mais gosta. O Fabi lançou essa daí. Não, mas por que eu lancei? Só pra explicar aqui, meu. Porque a história de Elias é muito forte, né? E a gente entrou aqui no começo do podcast, o paizão, ele falou assim, a conexão de terra e céu, né? Quando a gente alcança, que a gente pensa assim, profético, a gente pensa que o profético é a gente receber uma profecia, é um profeta vir falar com a gente isso, aquilo, outro. Mas o profético é quando a gente alcança o céu e não tem barreira, né? Aquela conexão direta. E daí você vê a vida de Elias, era um cara Profundo, né? É um cara que vivia conectado com o céu, velho. Quem é que não quer viver conectado com o céu? Isso é maravilhoso, fala a verdade. Literalmente. Então, por isso que veio pra minha história, eu falei, putz, eu admirava tanto o José, não que eu deixei de admirar, né? Porque uma vez a gente fez uma enquete dessa no culto, tal, acho que foi até o pastor que falou, qual que é o
o seu personagem da Bíblia tal, favorito. Pra mim sempre foi José, mas agora vendo essa história de Elias e olhando por esse lado, dessa conexão que ele tinha com o céu constante, cara, Elias era brabo demais, era um cara fantástico. Por isso que a gente abriu a enquete aqui pra falar sobre Porque isso. normalmente as pessoas vão ter mais conexão com algo que é mais semelhante à vida deles, por exemplo. Assim. Por que eu gosto de Davi? Porque Davi foi um pecador também, mano. Davi pecou pra caramba, Davi errou pra caramba. Exatamente o que eu falei. Você entendeu? Opa, perdão. Foi exatamente o que eu falei. Ele é humano, mano. Ele é humano, você entendeu, cara? Ele é humano de verdade. Ele olhou pra mulher lá de cima da laje dele, olhou lá pra baixo. Quem nunca, né? Quem nunca, você entendeu? Ele saía na mão. Ele saía na mão. Para, mano. Cadê? Quem nunca? Não é. Não, ele é um asno. Essa condição risadinha. Então, quem nunca? Então, quando você tem um personagem na Bíblia que reflete o seu lado humano, você se identifica com isso, cara. Você começa a ler a história e fala. E a sua personalidade Exatamente, também. você começa a ler aquilo, você fala, beleza, qual foi o final disso tudo? Porque ele teve uma vida promíscua, ele teve uma vida errada, ele teve uma vida torta, muita gente vai se identificando com isso, você entendeu? Problema familiar, problema com esposa, filho que tem problema com o irmão, que não sei o quê. E mais. Talvez cara, ele não fosse grande, mas ele era briguentinho. Exatamente, entendeu? Quem sabe? Não existia Super Nani na época dele, você entendeu, mano? Era na raça. Não, e teve problema com os filhos também, meu Deus. Vários problemas com os filhos, você entendeu? Então a gente Filho olha e pegando fala. a mulher dele. História de superação. E nisso tudo, olha que legal. Você olha pra Davi e fala assim: caramba, ele foi o homem segundo o coração de Deus, cara. Então eu sou o homem segundo o coração de Deus. Porque eu sou tão pecador e Deus perdoou Elias. Davi. Caramba, então, pra mim tem uma solução, velho. Não, mas calma, não é assim, a história não acabou ainda. Cara, mas ó. Nossa, você ficou bravo agora. Não, a história não acabou ainda, mas. As ideias desse cara, velho. A história não acabou, só tá começando, na verdade. Eu fiz 40 agora, meu amigo. O que Deus fez com Davi, que a galera também não dá a dimensão devida, o cara chamou na chincha e falou assim: tá bom, você, a tua geração vai ser a geração que vai ter um rei eterno, entendeu? Teu filho vai construir esse templo, mas na verdade era Jesus que construiu o templo e tal. Então Deus deu uma promessa que está em 2 Samuel 7, quando Davi quer construir uma casa para Deus. Deus fala: você quer construir uma casa para mim? Peraí, eu aqui vou dar uma casa para você. Todas as tuas gerações serão abençoadas, você vai gerar nada mais, nada menos do que o rei que vai governar no reino eterno. É muito forte isso, cara. Cara, e tem um ponto da história de Davi que é fundamental pra mim, que se assemelha muito com o mundo de hoje, por exemplo, quando Davi tem o poder de tirar a vida ali de Saul, ou se fazer rei sobre Saul, e ele entende que foi Deus que colocou ele ali. E ele honra isso. Isso pra mim é fundamental, porque muita gente hoje não entende as pessoas que estão no poder e querem, cara, arrancar essas pessoas de qualquer forma. Davi soube entender que ele foi colocado ali também por Deus. E isso é fundamental na história toda dele. Porque na primeira oportunidade que as pessoas que estão no poder, elas gostam já de desbancar as outras, ou limitar, ou limitar a outra pessoa. Enfim, deu pra entender, né? Claro que deu. Andamos de lado muito, né? Nós somos em Davi, mas tá ótimo. Mas sabe por que a gente foi pra Davi? Eu te falo, porque a gente citou que Deus falou pra Davi: meu, te dei fama, te dei riqueza, te dei um reino, te dei um povo, te dei palácio, te dei mulheres. E se não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Eu só queria que você me obedecesse, né? E quando você se reconecta com Deus, Deus abre os céus. Então é aí que a gente começou a seguir, pegar a saída. E o que Elias promoveu foi reconectar o povo com Deus, para que Deus voltasse a abrir os céus, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Quando eles perceberam que Deus é quem manda, que é o manda-chuva, o céu se abriu, o povo percebeu. Precisou daquele evento hollywoodiano, cinematográfico, fogo descendo do céu e etc. Mas todo o povo se prostrou e falou assim: caraca, esse é o Deus manda-chuva mesmo. E o que é legal, paizão, é o seguinte: essa conexão aí que a gente tá falando, ela é uma conexão que precisa ser manutenida. É essa a palavra? É boa? Boa palavra, Lá vem. Não. Nossa. Porque... Até ele acertar essa mesinha, ele vai soltar várias. Meu Deus. Nossa, essa é a honra, cara. Manutenida, vai, irmão. Porque
A gente vai ter essa sequência. Ninguém tá contando uma história nova aqui, gente. Pelo amor de Deus. A história de Elias é uma história que todo mundo conhece. E a coisa, não só ele, mas muitos homens de Deus, ou muitos deles terminaram mal, né? Então, tem essa conexão aí que precisa ser manutenida dia após dia. A gente não precisa... A gente não pode, na verdade, se dar o luxo de falar que a gente tá bem o tempo todo. Precisamos tá sempre ir buscando pra aperfeiçoar isso aí. Quem é que quer ouvir que a gente não tá bem o tempo todo? Ué. Quem é que quer ouvir? As pessoas têm uma tendência de se afastar das pessoas que não estão bem. Você chega hoje na coragem e fala assim, e aí, Rodolfo, você tá bem? Eu falo, mano, hoje eu não tô bem, cara. Você é mesmo? Então, daqui a pouco a gente troca ideia. Tipo, some. Ninguém quer saber de verdade o que você tá passando. Só quando o cara é muito amigo e vem falar uma palavra de Deus pra você. Fala, mano, o que tá pegando? Deixa eu orar pra você. Hoje o Cauê me ligou, soltei os cachorros no Cauê. O Cauê, mano, o que tá pegando? Eu falei, você é meu amigo mais próximo, eu vou soltar os cachorros em você. Não, então beleza, pode me bater. Ele quebrou minhas pernas, eu comecei a rir no telefone. Eu falei, te amo, mano. Comecei a rir no telefone. Você entendeu? Nem todo mundo bem. O Rodolfo vai do choro pro riso em um segundo. Mas olha, Ou faz os dois ao mesmo Mas tempo. ele quebrou minhas pernas. porque olha a minha assim, ousadia. Ele quebrou minhas É que pernas. nós tava longe também, né? Mas eu fui ousado. Eu falei, pode bater que eu aguento. Você imagina sair na mão com ele? Como é que acontece? Meu Deus do céu. Tem que ser na força de... Ai, meu Deus do Tem céu. que ir no poder de mano. Elias mesmo. Então, eu comecei a rir, eu falei, cara, esse cara viaja, pode bater que aguenta. Eu falei, É isso calma aí, isso é mano. engraçado. É isso aí. Mas pro fim, a gente entende, cara, que o Deus que manda a chuva e que manda bênção e que quando ele age, ele fecha céu e abre céu, ele levanta rei, derruba rei, ele muda o tempo e as estações quando ele quer, porque ele é o boss, ele é o chefe, ele é quem manda a chuva. E se a gente se rendesse, cara, então eu senti ali de mandar um fundo de chuva. E aquilo pra mim foi muito especial, sabia? Foi forte. Porque, cara, vamos se expor a essa chuva aqui, cara. Vamos receber de Deus o que ele tem. Vamos se reconectar com ele. Vamos fazer dele o nosso Deus. Vamos fazer dele nossa única, verdadeira fonte e receber aquilo que a gente tem dele, né? E foi muito lindo, cara. E foi muito especial esse culto pra mim. Mas muito especial mesmo. A minha oração e meu desejo é que essa chuva ela alcance teu lar, tua casa, teu casamento, e que você faça aquilo que Elias fez, cara. Reconectou a tua vida ao Senhor, reconecta o teu povo, reconecta a tua casa, reconecta teu casamento aos céus, faz do Senhor o teu provedor e você vai ver essa chuva te alcançando e matando essa seca e essa sede do teu coração. Vai chover. Eu sabia que ia vir essa no fim do culto, mas não veio, né? Foi Essa bom. é poderosa, hein? Eu gostei da adoração espontânea profética que rolou no fim, cara. Foi Gostei. demais. Foi melhor do que derrama a chuva nesse... Não que não seja bonita, né? Mas Tem vários, né, clichê assim, mas foi bem espontâneo mesmo. O lance do barulho da chuva foi demais, cê é louco. foi. Podia ter umas águas caindo. A experiência 7D. Amém. É isso aí, pessoal. É isso Foi aí. mais um episódio. Cheguei muito no final, né? Chegou Cheguei no final, mas muito no final. você ouviu a palavra? Faz pergunta aí, meu. Se tivesse... Você, como você tava orando assim, eu não peguei o culto na íntegra, né? Porque eu tô com a minha filha em casa, precisando de muita atenção. E o domingo, Dia das Mães, foi um dia que todo mundo foi pra minha casa, né? Tipo, nós não temos o hábito de receber todo mundo na minha casa, mas devido à situação que a Valentina tá, colou todo mundo. Então, entre pegar um culto aqui, ficar assistindo um celular, aí um pergunta, minha filha chama, não sei o quê, eu comecei a meditar em algumas coisas. Falando de profético e trazendo para a população hoje, né? Porque a gente começa a preparar um devocional, a gente sempre leva os problemas que a gente está passando e conecta com o culto. Pois bem, eu conectei numa coisa que eu não sei se faz muito sentido, porque quando a gente fala de Jesus, muita gente, cara, vê só o Jesus que ressuscitou. Mas pouca gente quer falar do Jesus que carregou a cruz, sabe? Tipo, fica todo mundo na onda do Jesus ressuscitado, que vai te pegar no colo, que vai não sei o que lá, mas pagar o preço da cruz. E o que é a cruz? Nossa, eu vou andar de lado, tá? Cruz, eu fiquei pensando nessas coisas, eu falei, cara, a cruz é uma coisa que te leva pra libertação, velho. Por que eu tô falando isso? Porque numa conversa familiar lá, eu posso falar que talvez elas não escutem esse podcast, mas se escutar vai ser uma bênção.
A pessoa fala, no meu casamento, meu marido lá é uma cruz, eu tenho que ficar carregando ele agora, porque não tá trabalhando, porque não sei o quê, não quer fazer nada em casa, é minha cruz. Eu fico, mas quem disse que isso é uma cruz? Porque Jesus carregou a cruz para libertação, cara, libertou o povo, você entendeu? E aí você começou a orar, eu comecei a entrar numas paradas de manto, e aí eu já comecei a viajar nessas ideias também, nas coisas da seca, né? Porque houve muita seca e Elias, o Deus de Elias trouxe a chuva. Aí eu comecei a falei, cara, traz chuva para essa família, para essas pessoas que passam isso dentro de casa, que pensam que carregar uma cruz é carregar algo pesado, que não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Jesus carregou a cruz, cara, e foi para libertar o povo dos pecados, sabe? Então, se cada um carrega a sua cruz, é para te libertar mesmo. Cruz é algo sadio para você levar, você entendeu? Enfim, não sei se faz sentido. Faz muito, pô. Não, tem uns maridos meio pesados mesmo. Eu não acho que eu sou um marido fácil de ser carregado, não. Mas, sei lá, de repente até faz sentido, sabia, Rô? Porque a cruz, ela diz respeito a... Sacrifício. Cara, e é isso do dia a dia mesmo, acho que tem a ver. Eu não acho que tá fora, não. Não é assim. Pode ser o marido é um traste, mas você casou e você... É um safado, né? Tipo Safado, assim, né? De repente ele é um sacrifício que você tá fazendo mesmo. Porque a cruz remete a sacrifício, é isso. Agora, diferente de karma, uma coisa assim que você carrega, tipo, minha sogra é um karma, não sei quem é um karma. Mas remete sacrifício, cara. E sacrifício que a gente tem que fazer em vida. Mas é uma reflexão. É válida. É válida. Tá bom, né? É válida. Cadê Elias nessa história toda? Fiquei tentando conectar Elias na cruz aqui, mas... Não, mas ele falou pro senhor dar uma aguada na família, derrama uma chuva. Não, é Conectou, isso daí, pô. top, É pô. isso. É porque é um dos momentos top do culto, de verdade, além da palavra, é o manto no final, cara. Sim. Você pega a palavra e, assim, ali eu creio que o pastor tá totalmente em espírito ali, sabe? Tipo, sendo usado por Deus mesmo. E às vezes, cara, a pessoa pegou o culto inteiro e não entendeu, mas no manto ele derrama o choro. É isso aí. É o profético, é a hora que vem o profético. É o profético, você tá entendendo? Então, foi essa hora que eu peguei do culto que eu comecei a fazer essas reflexões. Porque as pessoas reclamam muito. Quer viver o profético, mas tá sempre reclamando. É. E ninguém sai da zona do conforto pra mudar a sua história. Se você tá com esse marido há 20 anos, você tá porque você quer. Você entendeu? É uma condição. Você tá se colocando nessa condição de querer. Você entendeu? Mas deixa eu fazer uma pontuação aqui importante. Chuva pode ser um refresco na grana, pode ser um negócio bom que chegou, mas basicamente essa é uma condição para tua alma. É interior, não é assim, ela é mais preciosa quando essa chuva é pro teu interior. Por isso que a gente falou sobre Salmo 42, que é assim como a corça é por água, assim a minha alma tem sede de ti, a gente tá seco, né, pelo Senhor. Porque o problema é na alma. Você pode estar até seco por fora, assim, as circunstâncias secas, mas Sim. se tua alma tiver com a chuva de Deus, você vai. Nice, né? Na mano? nice, Eu tô ligado, é exatamente Então é isso. lá, cara, que tem que chover, né? Vamos E assim, é nesse momento que você consegue resolver seus problemas. É nesse momento que você tem uma paz pra você resolver as coisas. Sacou? O povo tava lá, ó, perecendo porque não chovia. Morrendo, causando fome, causando guerra, causando tudo. Bastou uma chuva pra todo mundo ficar sereno e começar a prosperar. A começar a pensar. Traz paz, mano. Que loucura, né? loucura. Bom, mas é isso, gente. A chuva veio, o povo recebeu, e a batalha contra os profetas de Baal foi boa, contra o espírito de Jezabel. Agora, essa é uma batalha que muitos estão travando hoje em casa. Que batalha é essa? Não, repito, não é contra a sensualidade, contra pornografia na internet, contra uma pessoa ou outra. É a tua luta para que os céus estejam abertos e para que nada impeça você de tocar e de acessar os céus, porque é isso que o espírito de Jezabel vem para fazer. E na verdade tudo que você falou é consequência do céu tá fechado, né? Exatamente, com certeza. É uma ladeira abaixo. É um efeito dominó. E todas as vezes que você enfrenta as situações que te impedem de acessar os céus, pode ter certeza que vai ser guerra braba, que você vai sentir.
Cedo ou tarde, né? cedo ou tarde. Cedo ou tarde. E essa é uma parada que a gente não consegue nem explicar e nem destrinchar. Eu acho estranho quando a gente lê Salmo 91, que fala sobre a seta que voa de dia, e como que é o ataque. Aquele que habita o escolhido do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, ele é meu refúgio, e aí, eu não estou com o Salmo aberto aqui, mas ele fala que a gente não vai ser alvo da seta, e a Bíblia fala de setas inflamadas. Eu fico pensando, cara, como é que o ataque espiritual na nossa vida é? Porque fica um monte de demônio com nerf assim, tentando te acertar uma setinha assim. Eu acho que sim, sabia? Eu acho. Pode ser, faz sentido. Principalmente nas brechas que a gente dá diariamente, sabe? Tipo, ficando nervoso numa situação, enfim. E eles captam e agora eles investem contra a tua vida, e numa guerra espiritual agora há um efeito meio rebote aí, e você agora começa a ser alvo de um contra-ataque das trevas que se levanta contra você. E você não consegue entender, mas naquele dia você tá opresso, naquele dia você tá amargo, naquele dia você tá sem graça. E quando eu digo graça, é graça de Deus. Você não tem graça. Você olha para as pessoas, você não tem a mesma graça que você tinha anteontem. Parece que, pum, tira. E aí você fala, cara, de onde veio isso, cara? Parece que tem um monte de demônio, de fato, atacando umas nerfs inflamadas em você. Hoje eu peguei um Uber e o cara parecia que ia me matar, meu. E tava opresso? Nossa, você vê que é um cara que tá completamente perturbado por isso aí. Abriu a brecha, Satanás tomou o cara e o cara, sei lá, meu, tava... E é isso, as pessoas estão assim, mas zumbi. Mas eu posso... Zumbi. Mas sabe isso que o Marcinho tá falando, que o pastor tá falando, acontece muito, sabe onde? No sexo casual, cara. As pessoas saem de uma relação, às vezes elas saem vomitando, velho, fica com febre, fica mal, sabe? Porque não sabe o que acontece com as outras pessoas. Não sabe a crença da outra pessoa, que a outra pessoa passa. Se o que tá na vida daquela outra pessoa, você troca. Cara, é uma experiência, cara, horrível. Horrível. Você sente José falar, caramba, o mundo espiritual de verdade ele existe, cara. De verdade ele existe. É, isso mesmo. E nessa hora que você fica na bad, né? E a gente vai ver um pouco disso no domingo que vem, porque esse confronto de Elias com Jezabel é um confronto que teve desdobramento espiritual, e a gente vai entender o que é isso. Então, se você está aí na tua casa, restabelecendo tua comunhão com o Senhor, voltou a declarar Ele como o único verdadeiro, fonte de toda provisão na tua vida, para tua alma, não tenha dúvida de que os céus estão agitados sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família nesse momento. E se isso acontecer nesses dias, se você estiver ouvindo esse podcast, fica tranquilo, porque Deus está no controle, Ele continua sendo Deus, e a gente vai aprender sobre isso daí também. Amém. Amém. É isso. Show! É isso. Ô, glória. Show. Meteu um worshipão agora. Fotinha? Sai na foto aí, pessoal. Aí. Quem tá ouvindo, saiu na foto também. Então é isso. Deus abençoe, galera. Muito obrigado aí pela audiência. Ó, vamos falar já. 40 comentários pra gente fazer o próximo ao vivo. É isso. 40 comentários pra gente fazer o próximo ao vivo, não, né? Vigília. Com imagens, né? E a vigília. Faz imagens Me ajuda aí, velho. Ah, menino. Eu tava tentando pôr uma parada aqui, daquela música que tá na... puxa vida, eu queria tanto pôr, cara, e deixar essa sugestão pra gente ouvir aí nos próximos... Voltamos. A gente o nome da música. Shadowban. Tomamos um Jeová banho. Jireh da Aline Barros. Jeová Jireh da Aline Barros. Como é que é a parte da letra? Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irá prover de novo. Temer por quê, cara? Não é essa. Se eu tô guardado... Você tá fora do ritmo, irmão. Deus nunca perdeu batalha. Você ouve aí, Aline Barros, Jeová Jireh. Top demais. Meu irmão, se você estiver reconectando com os céus, se você estiver fazendo do Deus vivo, único e verdadeiro, tua única fonte de provisão, e você vê levante na tua vida, fique em paz. Jeová Jireh, o Deus que nunca perdeu batalha, tá contigo aí, e a gente vai entender isso também um pouco. Quem que é Jeová semana que Jireh, vem. pastor? O Deus Que provê. Amém. Deus da provisão. Amém.
Amém? Aleluia. É isso aí. Não, mas você chegou no fim, você Tchau, chegou no último gente. segundo, no Fica- último minuto. Gente. A nossa vigília acho que vai ser assim, vai cada hora um entrar pela porta e a gente não vai sair daqui nunca mais. Ó, a Vamos fazer gente, assim na a gente vigília. quis 35 comentários, nós não tivemos, hein, cara? Que vergonha, Nem a família tá apoiando. Subimos pra precisamos- 40 agora. vergonha. 35 comentários, gente, meu Deus. Nem a Vou família. comentar 2 vezes, vou pôr meu nome diferente. Tchau. Tenho 12 contas no YouTube. Vou entrar com uma cada vez e vou. Deixe seu entrar lá. comentário, compartilha com alguém, vamos. É isso aí? Beijo, gente. Valeu a vinda aí, Rodolfão. Valeu se Valeu, destacar pra família. cá. Beijo pra todos. Isso aí, Magreza. É nóis, é isso. Marcha. Falou.